Sibila... Eu já morei em cidade com 12 mil. Olha. Sibila acabou de se mudar, já tô gravando. Sibila acabou de se mudar pra uma cidade pequena pela primeira vez na vida, Sibila? Você é garota de cidade Primeira grande, vez na vida. Leite pra Eu você? nasci em Curitiba. Ah. Eu nasci em Curitiba, mas eu moro em São Paulo desde os 4 anos de idade. Então leite pra foi você tudo que eu nunca... conheci. Leite pra você nunca veio da vaca, sempre foi de caixinha ou de saquinho. É isso? Sempre, sempre. Você era aquela Uau. prima da Capitar, assim, que não entendia as coisas? É. Olhava a manga. A "Mãe, verdura que é vem do aquilo?" mercado. Olhava O a ovo vem da mangueira e caixinha falava, de "Que é ovo." aquilo, mãe? Nossa, É muito estranho, né? É um eu pouco fui estranho. primeira cidade com mais de 25 mil habitantes que eu fui morar na minha vida, eu tinha 16 anos, foi Rio Preto. Ribeirão Preto é a maior cidade que eu já morei, 600 mil habitantes, e eu acho que é muito grande. Então seja muito bem-vinda à maravilhosa vida pacata da cidade pequena. Ainda mais no século XXI, com a internet, você pode comprar tudo online, não é mais aquele sofrimento de ter que fazer a Nossa, compra do sem mês. dúvida. Né? Sem dúvida. Eu já recebi coisa da Amazon, a editora Darkside já me mandou livro. Então não tô tão isolada. Bique 4 cores era uma coisa, assim, que, nossa, quando os primos da Capitar tinha, e a gente não sabia nem o que era aquilo, né? É um fenômeno. Eu acho que você, depois que passar pelo choque cultural, não só geográfico, o choque cultural de morar numa cidade, tudo é mais lento, em que as pessoas não sabem o que é buzina, não sabem o que é dar seta, você vai gostar. A vida na cidade pequena uma coisa curiosa é que você anda na rua e as pessoas te dão um bom dia. Exato. Isso é muito estranho, né? Porque em São Paulo, se te olharem na cara, é assim, aconteceu alguma coisa, você peidou, né? Você espirrou, né? Tem alguma coisa na minha Você já, cara. já vai com aquele medo. Aqui as pessoas, elas, oi, tudo bem? Não é você que se mudou pra rua tal? Eu, Pai, todo mundo me conhece, meu Deus. Ó, ninguém sabe nome de rua e ninguém sabe sobrenome de ninguém. Muito estranho. Se a pessoa tem sobrenome, é porque ela é rica. É nome de rua, Ou é o né? prefeito. Que é rico. Que é rico, exato. Assim, eu tô, tipo, a 40 minutos, 1 hora da Avenida Paulista. É basicamente o que eu tinha que fazer todo dia. Se eu quisesse ir na Paulista, sei lá no Conjunto Nacional, eu levava 1 hora. Eu gasto 5 minutos até a estação de trem, pego um trem por 1 hora. É a mesma coisa, a diferença é que eu tô no trem. Então, assim, eu tô conectada, a internet não tá tão boa quanto era antes, mas beleza. Eu tenho acesso a trem, eu tenho tudo, então eu não troquei 6 por meia dúzia, eu acho que eu troquei 6 por 12 nesse caso. Eu falo lá em Garça, né, onde a minha família mora até hoje, se eu andar 1 hora em linha reta, eu tô em outra cidade. Não tem essa de falar assim, demorei 1 hora pra chegar, não, meu amiga. 1 hora eu tô em Marília. Já não tô em Garça mais. Meu Deus do céu, eu levava 2 horas e meia até a porta da faculdade, por 4 anos. Não tem cidade pra andar 2 horas e meia, entendeu? A não ser que você ande em círculos lá. Não tem cidade. Se andar em linha reta, você vai sair da cidade por algum lado, entendeu? Porque não tem cidade pra andar em 2 horas e meia em linha reta. E assim, aqui deu, assim, dependendo do clima, deu 2, 3 horas da tarde, baixa um fog danado aqui, que você não enxerga nada. Eu não enxergo nem o outro lado da rua. Ai, que frio. Porque como a gente tá muito perto da Serra do Mar, a brisa marítima, quando ela sobe, ela cai primeiro aqui. Né? E, é um clima de Londres. Quem quiser tá se sentindo em Londres e não quer gastar muito, vem pra Rio Grande da Serra, vem pra Paranapiacaba. Ah, como é que chamava aquela cidade que você vai se sentir um londrino. Aquela cidade que o William morava? Ah, não, era a família do William. Era Maria da Fé. Maria da Fé, desse jeito também. Muito legal. Torrinha era assim. Nossa, é um clima muito, sim. Então, eu morei numa cidade chamada Torrinha também, sabe? Na época, era desse jeito. A minha casa, eu via... pra você ter uma ideia, eu via a nuvem chegando de baixo pra cima. Franca? Tinha uma coisa de trem, uma linha de trem, que era, né? Minha rua era uma ladeira, assim, e lá embaixo uma linha de trem. E você via a nuvem chegando de baixo pra cima. Franca até grande tem. Franca tem o quê? 230 mil habitantes? Tem isso também, mas... eu morei em 2 cidadezinhas no sul de Minas. Daquelas cidadezinhas, assim, que é uma tripinha. A cidade tem uma rua, né? Que é a avenida. Como é que chama? Ninguém sabe. É a avenida. Por que aquela avenida? Porque ela é a única. Ela é de mão dupla. Ela é de mão dupla. O resto a mesma tudo, placa tem as 2 mensagens. Bem-vindo e volte sempre, né? Exatamente. E qualquer coisa que você fazia, você saía da cidade. Você ia, sei lá, você ia na chácara de alguém, você saía da cidade. O clube era fora da cidade. Você tinha que fazer compras no mês, porque não tinha supermercado, era a quermesse, né? Mas aí você queria fazer compra do mês. Você ia pra Franco, ia pra Ribeirão. Então você saía, qualquer coisa, você saía da cidade. E aí quando você voltava, você via, quando você era de manhã muito cedo, por exemplo, você via lagoas de névoa, né? Os
os vales em volta, que o sul de Minas é bem acidentado, né? Você via aquela névoa empoçada, porque o sol já saiu, mas não chegou lá ainda. Então ainda é escuro, então é muito legal. Agora, você não joga RPG, né, Sibila? Não jogo. Então essa referência vai se perder em vocês duas, mas eu dizia que Franca era, quando eu voltava de madrugada, assim, da faculdade, era Ravenloft, porque Franca é muito alta e quando a serração descia, era às 11 da noite, assim, refletia as luzes da cidade. Então, a serração ficava cor de rosa, amarela, verde, azul, então parecia que estava em bonito, hein? Parecia as brumas de Ravenloft, assim, eu tinha certeza que eu ia sair da Unesp e chegar na Baróvia. Chegar o Conde Estrada von Zarovic ia me Welcome! Mostrando os dentes, os caninos dele, assim. Feel free to walk anywhere except... né? In the graveyard. Adorei o sotaque. Mas a minha mãe estava comentando que quando ela chegou em São Paulo, lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, ainda era possível pegar essa névoa na cidade. Hoje, putz, é sem chance, né? Com todo esse concreto aí, essas ilhas de calor, ela afasta. Mas é engraçado que você pega a linha que vem para Rio Grande da Serra é a linha 10 turquesa da CPTM, né? E ela tem acho que uns 36, 40 quilômetros mais ou menos. Quando você chega na metade do caminho, o fog aparece do nada. Tipo, parece que baixou aquela coisa demoníaca. Você só falta ver uns corpos andando pelos trilhos, assim, sabe? É muito medonho, é muito medonho. Quem gosta desse clima, assim, por isso que a SteamCon, que é aquele encontro steampunk, acontece em Paranapiacaba, porque a vila é inglesa, então as pessoas se vestem daquele jeito, né, steampunk, e assim, é muito bacana. Aí baixa aquele fog às 2 da tarde, né, fica bem cara de Londres, aqueles subúrbios londrinos, e o pessoal todo vestido de steampunk, com aquelas armas steampunk, é muito louco. Mas é uma adaptação, né, você tem que adaptar agora. E por que você... Você tá tão perto de São Paulo que eu nem sei, você só ficou um pouquinho mais longe. É, né, como ela falou, ela tá na último ponto da linha, não sei o que, da linha cor-de-rosa do trem, é isso? É a última estação da linha do trem. A linha turquesa é a linha 10, ela sai do Brás e vem para Rio Grande da Serra. Eu tô na última estação. Tecnicamente em São Paulo. E aqui tudo é perto. Tecnicamente, porque faz parte do ABC, que faz parte da Grande São Paulo. Então não fui tão longe, né? Qualquer coisinha eu tô na Paulista. E por que vocês decidiram ir pra essa cidade? Pra cidadezinha pequena, assim, ao invés de procurar um apartamento em São Paulo? Foi onde surgiu. Eu desconfiei que talvez você fosse mas impraticável. É impraticável morar em São Paulo. Impraticável. Os preços estão simplesmente absurdos. O bairro onde eu tava, vocês foram lá, né? Uhum. Não é, assim, alto padrão. Vocês viram que tem a parte do Morumbi lá pra cima, mas conforme chega na minha casa e vai descendo, as casas são simples. É classe média e classe média baixa. O problema é que a linha amarela do metrô foi anunciada há 500 mil anos atrás e os preços dispararam. Preço de compra e de aluguel. Uhum. E a gente sofreu com isso. Então ficou muito, muito pesado. E assim, a qualidade de vida vai pro brejo, né? Porque o apartamento onde eu morava, além de ser muito quente, porque ficava em cima de um mercado, era muito, muito barulhento. Você não tinha sossego. Eu não podia abrir uma janela, porque o cheiro da geladeira lá de baixo entrava na minha janela, entrava no meu quarto. E como a minha mãe tem um irmão que mora em Rio Grande da Serra, então ele intermediou pra gente. E foi tão fácil, foi tão tranquilo que eu falei, peraí, sério que já alugou? Já podemos mudar? Pode. Ai, você foi morar perto dos parentes? Super cidade pequena isso. Vou lá morar perto dos parentes. Quando eu fui pra foi Garça, a opção que apareceu, assim, né? Não, quando a gente foi morar em Garça, foi assim, porque meu pai era funcionário do Banespa, né? Olha que medo, né? Nossa, Banespa. E aí quando ele foi... Ele não pegou a compra do Santander, ele aposentou antes, né, bem antes de acontecer tudo, aposentou já ainda no Banespa, mas quando ele resolveu, assim, que já tava quase na hora dele aposentar, tipo assim, eu vou pegar uma gerência pra melhorar um pouco o salário, vai ficar mais lá, sei lá, 3 anos, 4 anos, nem sei quanto tempo a gente ficou lá até ele aposentar, e aí ele resolveu também que ele, já que, tipo assim, eu tinha algumas escolhas, né, eu vou pra Garça, que é perto dos parentes, aí, porque a família dele é de Galha, da minha mãe também, que é uma cidadezinha próxima, né, e aí minha tia morava em Garça, e foi aquela coisa, fui morar perto dos primos, e foi uma coisa de louco, assim, morar perto dos parentes. É coisa de cidade pequena mesmo, sabe? Vou morar perto dos parentes, qualquer coisa, o tio tá ali. Né? Eu tinha um colega na faculdade que a gente zoava ele, porque ele veio de uma cidade em Minas chamada Bertópolis. Nossa. E a gente nunca ouviu falar, a gente tava fazendo geografia e a gente zoava com ele. Falei, não, essa cidade não existe, tipo Acre, né? Ela não existe.
Depois ele teve a mãe, ele falou, eu tô falando que existe? Olha aqui, é pertinho de Teófilo-Otoni. Ele mostrou a cidade tem 4.000 habitantes. Nossa. E eu falei, quer dizer, então aquela coisa que o Marcelo falou, tem a avenida, né, tipo 2, 3 ruas na transversal e a mesma placa, bem-vindo e volte sempre. E ele brincava, que ele falava assim, a gente tá pertinho daquela perninha da Bahia, então a gente falava que a gente queria fazer uma revolução para conquistar e dar acesso ao mar para Minas, né? De tão pertinho que era ali. Uhum. E eu falei, mas peraí, faz parte de qual região? Ah, Teófilo-Otoni. E Teófilo-Otoni também não é grande, né? Não é uma megalópole. E aí a gente zoava ele, a gente falava que ele era um cidadão do mundo, porque ele veio da megalópole, de Bertópolis. Né? Tipo, 4.000 habitantes era o que tinha na faculdade. Então, pô... Faculdade é um negócio, você cobra uns locais assim que você fala, onde? Né? Cadê? Não, tem fulano é de tal lugar. E quando eu fui fazer engenharia, tinha um que era o Bocaina, porque ele era de Bocaina, né? E eu morei em Bocaina, eu já morava em Garça nessa época, quando eu fui fazer faculdade em São José do Rio Preto. E aí falaram assim pro meu pai, a gente tava fazendo, meu pai é assim, né? Eu fui levar trote, fazer matrícula, ele saiu conversando com a galera, assim, né? E aí falaram pra ele que tinha, falou, Bocaina, não sei o que, Bocaina, vendo o cara, né? Porque apelido é o nome da cidade, principalmente cidade estranha. Aí foi ver amigo de um cara que, tipo assim, conhecia o Tardo Bocaina. E eu olhava e falava, mas pai, da onde? Não, é o filho do fulano, assim, não sei o que. Eu falei, nossa, assim, até tinha 12.000 habitantes. O mundo é um ovo, banco, né? Então, não, o mundo é um ovo. Não, isso só prova que o mundo é um ovo, né? Porque... exatamente. Marcelo está... Hã? Não, descobri como ativar uma chave. Tá quieto aqui. Eu recebi uma chave eu nunca fiz isso antes, primeira vez. Eu recebi uma chave de ativação de um jogo da Steam, que na verdade só vai lançar dia 29 de agosto. A empresa tá dando uma semana pra eu fazer como é que fala? Quando você faz a resenha. É isso. Teste, você joga o jogo antes de sair, pra quando o jogo sair, a resenha sair no mesmo dia, né? E eu não sabia como fazer, agora eu descobri aqui. Agora o joguinho está associado à minha conta na Steam. Quer dizer, a gente falando de cidade pequena, né? E ele fazendo... Ah, tá aqui, ó. Né? Tudo super prestando atenção na conversa. Tá bom, eu já consegui. Qual que é a pauta mesmo, gente? Faz tempo, né, que nós não gravamos. Não, eu te mandei ontem. Faz tempo mesmo. Eu te mandei. Já quer começar? Se eu abrir o meu e-mail, a conexão vai cair. Ixi, melhor não, né? Deixa eu te mandar a pauta, então, como no chat aqui, a gente já começa oficialmente. Então, vocês já querem transmitir... como é que é? Era pra eu ter setado o MacBook pra transmitir, Luciana, pra deixar o Mixler permanentemente por trás o Mixler no desktop, por trás da máscara. Esse programa não tem edição, por isso que vocês estão ouvindo essa e esse pedaço aqui, esse pedaço aqui é o especial só pros padrinhos tenentes ir pra cima. Então, eu queria deixar o Mixler do desktop específico por trás da máscara e instalar o Mixler no laptop só pro coisa, como é que chama? Pro holodeck, mas enfim, acho que tem como eu dar logout e login rápido aqui. Não vai rodar. Como assim não vai rodar? É bom, esse talvez não rode, mas o próximo... log Aí se ele apertar algum botão errado, aí um míssil é disparado, então preparem-se. Ixi, tem que pegar o username. Pera um pouquinho. A pessoa tá muito preparada. Enquanto isso, a gente vai... Tem padaria aí perto da sua casa, pelo menos? Porque minha mãe fala que o mais importante é ter padaria. É padaria. Olha, eu tenho sacolão, tem 2 mercados, tem casa de ração, tem 2 pontos de ônibus, um parque linear, tem padaria. O que é parque linear? O parque linear, teoricamente, ele seria um parque que acompanha as margens de um rio ou de um córrego. Então, ele é linear porque ele vem acompanhando a margem. E aí fizeram um parque linear aqui perto. Capitar, sabe? Ai, meu Deus. Mas bonitinho o parque, sabe aqueles que tem equipamento de esporte? Então a galera vai lá, o pessoal vai jogar na quadra, aí vai os idosos fazer exercício. Isso, caçar Pokémon. Tem Pokéstop? Aí quando baixa o foco, sei lá, não assim? Sei. Eu não entendo picas de Pokémon. Ai, pessoa desinformada. Sério, eu não entendo uma pica de Pokémon. Eu não sei nem como é que se... Nossa, gente, o pessoal é muito avançado. Eu não sei nem como é que funciona. Eu não sei de comer o Pokémon. Não. Eu tenho uma amiga que ela falou assim pra mim, né? Eu lá, né, me achando assim, porque imagina, que tempo que eu tenho pra jogar Pokémon GO, né? Muito de vez em quando. Aí ela virou pra mim e falou assim, nossa, eu baixei eu tava assim, no nível 7, me achando, né? Tipo, olha, eu no nível 7, na segunda semana. E ela falou assim, eu baixei ontem, aí eu cheguei no nível 5, assim, isso é bom ou é ruim? Eu, puta merda, como assim? Você não vê mais nada o dia inteiro, só ficou jogando Pokémon? Que inferno, eu aqui no nível 10 me achando, entendeu? Eu vi algumas notícias que o pessoal parou o trânsito em Nova York pra pegar um Pokémon raro no Central Park.
Eu falei, gente, que maneiro, né? Contanto que ninguém se machuque, o pessoal vai se divertir, vai caçar Pokémon. Eu falo que, assim, esses dias teve uma situação lá no trabalho e eu falava pro povo, gente, é por isso que eu jogo Pokémon, sabe? Eu caço Pokémon exatamente. Alguma coisa tem que deletar essa cena da minha cabeça, sabe? Essa história toda da minha mente pra eu não lembrar. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Então, mas eu sou... Abre o Pokémon. Eu sou, assim, preguiçosa. Eu nunca fui nem... Aqui tem uma praça no centro de Ribeirão que tem, acho que 5 Pokéstops, um do lado do outro, assim, sabe? Nossa. Aí um dia a gente foi, porque foi aniversário do meu orientador, e ele falou assim, vamos no Pinguim, né? Porque tinha umas francesas e tal, eles não tinham ido no Pinguim. É uma choperia tradicional daqui. Pinguim é a choperia tradicional aqui de Ribeirão. E hoje ela tem três, elas têm 2 filiais. Tem o Pinguim aqui no centro, que é o tradicional. Tem uma filial num shopping, tem uma em Belo Horizonte. Não, tem 3 Pinguins em Ribeirão Preto. Não, fechou, do Santa Úrsula. Não tá sabendo? Acho que eu tenho aqui, pera um pouquinho. Pois é. Pera um dramático. Não, peraí que e fica aí oficial ele falou... isso aqui. Cadê? Não, e aí ele chamou a gente pra ir lá, porque as francesas queriam tomar chopp no Pinguim e tal, não sei o que, nunca tinham ido. Ô, Luciana, você falou que o Pinguim do Santa Úrsula fechou? Fechou. Ai, Jesus. Então, e aí, assim, de dentro, porque a praça é de frente, né, pro Pinguim, é numa esquina, então de frente tem uma praça grande, enorme, a praça central ali de Ribeirão. E esses Pokéstops estão bem na frente, tem o teatro, enfim. Só que da mesa que eu estava dentro do Pinguim, eu conseguia pegar 2 Pokéstops. Meu orientador já não aguentava, mas falava, para, gente, você desliga esse celular. Eu, não, mas aqui dá pra pegar muito Pokébola. A gente ficava conversando, daqui a pouco, Pokébola, Eu cheguei em casa com 54 Pokébolas, sabe? Uma coisa. Quem não entende, é uma loucura. Eu vejo todo mundo, porque eu peguei tal coisa, porque eu peguei não sei das quantas, porque não sei o que. Eu fico olhando e falei, mano, eu tô boiando, eu não tenho a menor noção do que tá acontecendo aqui. Eu acho divertidinho, assim, tipo, quando você tá fazendo isso nada. Isso porque assim. ela pegou... O Marcelo não tá nem aí, coitado, nem os Pokémon. Ela pegou a revista. Eu dirijo, faço retorno pra você passando nas Pokéstop, nem vem falar. É verdade, eu peço ele. Marcelo, tem um Pokéstop ali, ó. Teve um dia que a gente tava de carro, eu estava dirigindo, eu dei o celular na mão dele e falei assim, pega umas Pokébola pra mim. Então, Que legal. E é isso que ela baixou pra conseguir conversar com o sobrinho, né? Porque o sobrinho tá louco no Pokémon GO. E hoje, o sobrinho tenta falar com ela, assim, cala a boca, Thiago, eu tô jogando Pokémon GO agora. Vamos começar então? Já estamos gravando deixa eu ver há quanto tempo 20 aqui. minutos. Vai ser quase 18 minutos. Essa pré-programa aqui seria 15. O esquenta. A gente não deveria nem estar transmitindo isso. Estamos transmitindo há 4 minutos já conteúdo que não deveria ser para o bico de quem tá. Não tem ninguém ouvindo ainda. Vai levar um tempo. Até o pessoal acostumar, especialmente porque eu quero passar pra segunda-feira, mas enfim, a gente discute isso depois, a gravação pra segunda e não terça, Sibila. Porque dá tempo. Porque do jeito que dá, o podcast sai na quarta-feira, né? Então eu tenho 12 horas pra pôr o podcast no ar. Se a gente gravar na segunda, eu vou ter 1 dia e meio pra pôr o podcast no ar. Eu tenho mais tempo de fazer as show notes e as tags e tal. Essas coisas fazem sentido na cabeça dele, então tá tudo certo. Tá, então vamos começar então. Vou começar com a abertura. Que a abertura vai ser meio alta, viu, vocês duas? Então afastem o fone da orelha, coloquem na tempora, assim, porque a abertura tem que ser alta, senão não captura direito por algum. Beleza. Vamos lá. Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. E está começando o segundo episódio do novo Holodeck, aqui na Terceira Terra. Eu sou o Marcelo e eu estou aqui com a Capitã Sibila, nova habitante da colônia de... como é que chama? Megalópole de Rio Grande da Serra. E também com a Luciana, com um gato preto no colo, desesperadamente tentando pisar no teclado. O que ele escreveu aí? Um poema. É sempre assim, a parte mais... Ele comprou um dinossauro, né? É o Frikazoide. Pois bem, hoje nós temos... Cadê a pauta aqui? A Sibila pediu pra mandar a pauta pelo Skype porque ela não lembra de cor. Como assim, Sibila? Você não decorou a pauta? É que as minhas nanoprobes não foram atualizadas recentemente, então... Cadê? Tô precisando de mais slots de memória no meu cérebro. Então, por favor, mande a pauta. Os links não aparecem.
os links não aparecem para tu. Deixa eu copiar então. Vamos começar então com o Book Haul da Sibila. Você já até recebeu o livro novo aí Já recebi na sede, né? Na nova sede aqui, no novo estaleiro da nave. A Darkside já me mandou livrinho. Assim, eu li 2 livros desde que eu me mudei que não são de ficção científica, que são de não ficção. Ontem, viu, gente? E assim, eu fiquei muito, muito, muito impressionado com esses 2 livros. Um é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. E o que a Darkside me mandou é o Confissões do Crematório, da Caitlin Dowry. São livros, assim, que, digamos, tem uma linguagem um tanto explícita, né? Tipo, fezes, urina, sangue, cremação, isso guerra. Não é explícito seria se fosse merda, pinto, buceta. Tem que fazer pi. Ó o palavrão aí, caralho. Ao vivo ao vivo não. Acabei de mandar um link da Sibila pra ela mesma. Olha que bonitinho. Assim, o livro da Svetlana, ela foi procurar as veteranas de guerra da União Soviética, da antiga União Soviética. Então, elas lutaram na Segunda Guerra Mundial e a maioria foi voluntária. Foram 800 mil mulheres que se voluntariaram para lutar na Segunda Guerra, ou como eles chamam, a Grande Guerra Patriótica, né? E, assim, são relatos que, como a autora fala, normalmente a gente estuda a guerra pelo um viés dos combates, as decisões dos generais, dos presidentes, mas você não tem o dia a dia da guerra, você não tem aquele contato humano. E quando ela começou a ouvir os relatos, assim, são coisas bem difíceis. Tem um relato de uma moça, não me lembro se ela era franco-atiradora, ela conta que encontrou uma mulher na estrada, aos prantos, desesperada. Os nazistas invadiram a vila dela e usaram os filhos como alvo de tiro. E mandaram ela arremessar o bebê que ela tinha de colo. Ela tinha que arremessar ele mais alto que ela pudesse, para que o oficial pudesse acertar o bebê no alto. Então, assim, tinha horas que eu parava a leitura porque eu falava, meu Deus, eu não tô lendo isso. Era muito, muito difícil. Elas entravam no exército, mas não tinha coturno do tamanho delas, então elas tinham que usar o coturno 42 padrão do exército. Não tinha absorvente, então quando elas menstruavam, elas tinham que marchar daquele jeito, ia manchando a roupa. Aí a roupa fica empapada de sangue e começa a cortar a perna, cria bolha, cria assadura. Nossa, foram relatos muito difíceis e as próprias mulheres, algumas delas falavam, eu não quero falar com você, eu não quero voltar para aquela época, eu quero esquecer. Essa é a proposta de um historiador não, ele era filósofo, mas ele tinha uma proposta de história chamada História Pessoal, chamava Michelet, Jules Michelet. A proposta dele, de quando ele é? Ele é do século XIX, primeira metade do século XIX. A proposta dele era justamente o historiador vasculhar, é muito fácil as histórias dos padres, ou dos generais, ou dos reis, ela foi escrita. E conta a história das pessoas que não escreviam, né? A proposta dela, Exato. A proposta da história pessoal é contar a história do ponto de vista dos aldeões, ou dos soldados rasos, ou das pessoas que normalmente não têm a história contada, né? A história das pessoas que... Tipo assim, você fala assim, Carlos Magno construiu essa catedral. Não, ele não construiu essa catedral. Ele pagou pra construir a catedral. Quem construiu essa catedral? Se você gosta desse tipo de texto, agora, tem um problema, é um texto científico, então ele é bem denso, não é feito para o público em geral. Procura por história do pensamento, textos de história do pensamento. Se você quiser ler um cara que foi muito traduzido para o português e muito bem traduzido para o português, tem uns livros magrinhos, que ele chama Duby, Georges Duby, que é um historiador francês da primeira leva de historiadores franceses do pós-guerra, quando a gente fala pós-guerra é sempre Segunda Guerra, né? Tem o Entre Guerras e o pós-guerra, né? Que ele escreveu bastante sobre a história do pensamento, em que ele procura vasculhar primeiro a própria possibilidade. Como é que você conta a história de alguém que não escreveu a sua história, né? Mudando um pouco de marcha, eu e a Luciana tentamos ler um livro mais ou menos desse jeito. Lembra do Jack Dawes, eu acho. Aquele cara que eu conheço por causa de literatura de espionagem e você por causa dos Pilares da Terra. Como é que ele chama? Ken Follett. Jack Dawes a gente não conseguiu acabar de ler. Você não conseguiu acabar de ler, desistiu, eu peguei e falei, não dou conta, que era uma história de umas aviadoras britânicas da Segunda Guerra Mundial e tem tortura, tem umas coisas bem barra pesada. Eu falei, não tô afim de ler isso agora, nesse momento da minha vida. E vendemos o livro, né? Nem ficamos com o livro.
Esse da Svetlana, olha, tem coisas ali muito complicadas de se ler, muito mesmo. As moças falavam que quando elas menstruavam, elas roubavam as camisetas dos colegas, 2, 3 camisetas, cortavam para fazer absorvente, né, improvisado, porque elas não tinham. Uma delas era tão nova que ela estava no front e aí ela falou, eu fui atingida, ela estava sangrando, aí o enfermeiro chegou perto e falou, aonde? Eu falei, eu não sei, mas eu tô sangrando. Ele que teve que explicar pra ela o que era a menstruação, porque ela não sabia, de tão nova que ela era estando no front. Então eram meninas, 15, 16, 17 anos, elas largavam as vilas, muitas delas já estavam destruídas, ou então a família inteira já tinha ido. Mãe, pai, irmão, primo, todo mundo foi pro front. Ela, né? E aí ela foi também, então elas eram obrigadas a cortar os cabelos, elas falam muito sobre a questão da feminilidade que elas perdiam, então elas eram obrigadas a cortar cabelo, a usar a roupa dos soldados, às vezes elas chegavam em alguma vila abandonada e tinha alguma loja de chapéus, por exemplo, elas dormiam usando os chapéus, elas provavam umas nas outras, e aí no dia seguinte botava o chapéu de volta e voltava pro front. Então elas falam muito dessa questão de não poder ser mulher no front, de que às vezes elas pegavam agulha e linha para fazer reparos nas roupas só para ter o que fazer, e também a indiferença que elas sentiram quando voltaram para casa. Muitas mulheres não queriam que os homens se casassem com elas, essas mulheres marcadas pela guerra, e muitos homens que serviram com elas não as viam como mulheres. Eles falavam, você se casaria com seu irmão? Então, elas são os nossos irmãos de guerra, não são mulheres, então a gente não pode casar com elas. E muitas ficaram solteiras, muitas depois não conseguiram emprego, porque a União Soviética ela minimizou a participação feminina na guerra. Mas eram 800 mil mulheres, como que você vai abafar um negócio desse? Né? E aí depois é que o reconhecimento veio, e aí a Svetlana ela conta no começo que os editores falavam, você não vai publicar isso? Quem é que vai se interessar pela história delas? O que conta é o que está nos livros oficiais. E ela foi insistindo, eles censuraram muitas partes, depois ela recolocou, né? Então ela conta que foi uma luta para publicar, já foi difícil conseguir os relatos, aí depois foi difícil para publicar. Então essa versão que saiu é da Companhia das Letras, tá uma edição muito, muito forte, então elas são relatos curtos a médios, ou tem algum relato um pouco mais longo. Algumas mulheres pediram para não serem identificadas, e é 99% relato de mulheres, são as veteranas mesmo. E teve um caso engraçado em que o marido estava do lado da mulher e falava, conta a história do jeito que eu falei para você contar, para de contar essas ninharias aí, porque depois você vai chorar e eu não quero você chorando na frente dela. E aí a autora comenta, quando tinha alguém por perto, um parente, tipo pai, o filho, o marido, elas tendiam a ser menos sinceras, porque eles não gostavam da forma como elas contavam, porque era muito sentimental. Eu falei, ai, que bando de babaca, né? Puta merda, não é possível. Que ódio. Como não ser sentimental, né? Pelo amor de Deus. Como? Não dá. Então, assim, recomendo muito esse livro. Tem que ter um pouco de estômago, porque ele tem passagens muito, muito difíceis. E o segundo livro que eu acabei essa semana, que é Confissões do Crematório, que foi a Dark Side que me mandou. Além de ter uma capa muito bonita, a história é muito bacana. A autora, ela é fascinada pela morte. E assim que ela se formou, ela disparou currículo para trabalhar em crematório ou agência funerária. Que trabalho gostoso, né? Que coisa bonita de se fazer. E ela conseguiu, na Califórnia, ela conseguiu um trabalho num crematório. A primeira tarefa dela foi barbear um defunto. Aí o diretor lá, o dono do crematório, o gerente, deu uma lâmina de barbear rosa para ela e falou, barbeia ele, mas cuidado para não cortar, tá? E ela... eu tenho que usar loção de barba, eu tenho que usar creme de barbear nele, como é que faz aqui, né? Ela conta, assim, umas coisas bizarras, como, por exemplo, chegavam muitos bebês, especialmente os natimortos, né? E ela tinha que cremar, então a fornalha já tinha que estar muito quente, e ela tinha, tipo, metas. Bom, até as 5, acho que eu posso cremar uns 5 bebês, então vamos lá. Nossa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, sabe? Você tá cremando bebê. E ela falava de corpos que já estavam em decomposição, corpos com mofo, partes de corpos mutilados, corpos de autópsia, corpos embalsamados. E teve um que eles fizeram uma reforma no piso da retorta do crematório e a gordura da pessoa que estava sendo cremada vazou. Então lá foram eles puxar com um rodo a gordura do corpo. Eu falei, uma leitura light pro fim de semana, assim. Verdade. Pra viagem, você vai pegar o trem assim, tá entediado, você lê isso só pra passar o tempo.
Falei, meu Deus, eu não tô lendo isso. Você tá falando aí, eu tô lembrando de um filme que eu vi. Gente, que era eles, como é que é? Eles e assim, matam, nós limpamos, lembra desse filme? Muito bom. Que a moça também era obcecada pela morte. Eles matam, nós limpamos, é muito bom. Mas ela foi trabalhar numa empresa que limpava gente, cena de assim, crime, sabe? eu até posso... eu já vi documentário a respeito. Filme não, mas eu lembro de ver documentário na Discovery sobre esse pessoal que limpava cena de crime. Eu falei, mano, para, você não tem coisa melhor pra trabalhar, meu. Mas é engraçado. Uma pegada de comédia, assim, também, sabe? Mas eu nem lembro, tinha um ator famoso nele, que eu nem lembro mais, faz tanto tempo que eu vi esse filme. Ela também retirava corpos, né? Eles eram chamados pra retirar corpos. E às vezes acontecia de chegar na casa de acumuladores, gente que já estava morta, tipo, uma semana, sabe? Ela tem uns causos, assim, muito cabeludo mesmo. Mas uma coisa que ela discute no livro, que eu achei muito legal, ela discute a indústria da morte nos Estados Unidos. De onde que surgiu o costume de se embalsamar corpos e como essa indústria está lucrando hoje em dia, demonizando, assim, tornando a morte uma coisa feia demais que precisa ser escondida e maquiada. Então ela conta um caso em que a mãe morreu, a mãe de uma moça, e ela fala, eu quero ver minha mãe de novo, eu quero me despedir, é um absurdo. Eles cobram uma taxa, né, de $175 para que você possa se despedir do seu parente antes da cremação. E a mulher não queria pagar, óbvio, né? Já estava pagando caro na cremação da mãe. E aí ela explica, o problema é que a gente tem uma impressão de que os mortos são aquela coisa bonitinha que a gente vê no Lei e Ordem. Tá dormindo, né? Uma pessoa dormindo. Que é um ator se fingindo de morto. Na real mesmo, a mãe dela passou 6 meses... Não, 6 meses? Bom, ela passou definhando no hospital. Então a boca estava funda, sem a dentadura, os olhos afundaram, a pele estava, né, muito frouxa, muito amarelada. Ela estava vazando líquido, porque ela ficou no soro o tempo inteiro, então ela inchou, feito um balão. E ela conta como que você prepara um corpo. Você pega lá aquele filme plástico de comida, né? E você enrola os braços, enrola as pernas, para dar aquela segurada no líquido para ele não vazar. Os olhos, existe um negócio de plástico que você coloca por baixo da pálpebra e ele tem umas garrinhas onde você enfia ele na carne, assim, e aí você puxa a pálpebra e cola. Você usa super cola e fecha o olho da pessoa. Porque normalmente o olho abre. Aquela cena bonita de filme que você vai lá e baixa os olhos do morto, esquece. O olho sobe. A boca você tem que vir grampeando com fios de ferro para fechar. E ela conta com uma naturalidade que eu falei, eu não vou almoçar hoje, eu não vou conseguir, mas eu achava que era só relatos dos casos que ela pegava no crematório. Ela faz uma discussão muito interessante sobre costumes de morte, o medo que a gente tem de cadáver, como que a indústria da morte se sustenta nos Estados Unidos, o preconceito que as pessoas têm com corpos, que elas não querem lidar com morto, não pensam na morte. É uma discussão muito, muito boa. Confissões do Crematório, da Caitlin Dowdy. Eu ainda vou resenhar esses 2 livros, mas eu recomendo fortemente. A cultura imposta no Ocidente pela Igreja Católica fudeu com muita coisa no nosso dia a dia. Uma das coisas que eles tentaram ajudar e que infelizmente falharam foi justamente a normalização da morte. Foi uma coisa que a Igreja Católica tentou com muita força por séculos. Para começo de conversa, a Igreja Católica, o catolicismo na Europa, eles, em específico, eles criaram uma ruptura, uma coisa tradicional de cidade, que é o cemitério onde a cidade acaba. Não deu muito certo. Eu morei em muita cidadezinha pequena aqui no Brasil que a cidade acaba no cemitério. Acabou o cemitério, começa a rodovia, né? Chegou no cemitério, está na rodovia. Mas a Igreja Católica na Europa trouxe o cemitério para dentro da cidade, pro centro da cidade, para trás da igreja. Eliminou esse limite da cidade, o que foi um problema, mas as pessoas se acostumaram. Para que isso? Para trazer a morte. A morte não era uma coisa para ser escondida, para ser colocada fora dos limites da cidade, como se fosse uma coisa a ser evitada ou uma coisa sombria. A morte era para ser uma coisa para ser celebrada, entendida como natural, como esperada. E houve tanto é que se você não é católico e você começa a ler e você vê os ritos católicos, o catolicismo é muito mórbido, justamente para normalizar a morte, para você perder o medo da morte, para você ver a morte como uma coisa que acontece e que é perene. Vida é temporária, morte é perene. Mas infelizmente o catolicismo não conseguiu impor a ideia, a normalização da morte. Ninguém vê morte quando
quando você vê morte, é sempre uma coisa traumática, né? Exceto pro Alexander, né? Naquele episódio em que quando o Duras mata a Kaylar, que eles chegam lá no quarto e ela tá toda ensanguentada lá, e provavelmente, imagina um Klingon, uma briga entre dois Klingons, ela devia ter trips espalhado por quanto é lado, né? E que ele chega pro Alexander e ele fala, você nunca viu a morte. Aí ele chacoalha a cabeça e fala, então olhe, ele nunca se esqueça. Ele força o garoto a olhar pra mãe morta, sabe? Pra entender que aquilo faz parte da vida. Parece brutal, né? Mas é brutal. Mas é uma coisa. É brutal porque nós fizemos ser. Mas enfim. A gente aprendeu assim, né? Na geografia, a gente estudou os ritmos de expansão da cidade de São Paulo baseada nos cemitérios. Então, por exemplo, o centro velho de São Paulo estava longe, isso na época, né? Longe do cemitério da Consolação. Então, ele foi colocado longe do centro. Hoje, o cemitério da Consolação está praticamente no centro. Aí, chegou 1918, teve a epidemia de gripe, fizeram o cemitério da Quarta Parada, que era a quarta parada do trem. Você entra no cemitério, você só vê lápide assim, 1916, 1918, 1906, 1918. Eram vítimas muito, muito jovens. Era uma coisa muito bizarra. E ele também era longe do centro. Era o mais longe do centro que se tinha na época. Hoje ele tá ali pertinho do Brás. Quer dizer, Brás é quase centro, praticamente. Então, é engraçado quando a gente começou a visitar os cemitérios, a gente ia vendo as lápides. Então, o cemitério da Consolação tem lápides bem antigas, né, na parte mais histórica do cemitério ali. Aí você vai no cemitério da Quarta Parada, é começo do século. Aí você vai no cemitério de São Paulo, já é mais anos 50, anos 60. Você vai vendo o ritmo da expansão da cidade através dos seus cemitérios. E teve um problema, se não me engano, no cemitério da Vila Formosa, que é um dos maiores, né, que para você ter um cemitério, você tem que ter uma proteção ambiental digna de um aterro sanitário. Você tem que ter capa de proteção, você tem que ter duto para recolher chorume e etc. O Vila Formosa parece que não tinha, e estava vazando necrochorume para os lençóis e córregos da região. Que coisa gostosa pra se falar, né? Saber, né? Coisa boa pra gente falar numa noite dessa. Bom, vamos falar então de coisa boa, vamos falar de TechPix. Não é iogurteira hoje? Hoje não é iogurteira Top Tier. Eu quero dar uma notícia extrasolar, uma notícia extraterrestre. A galáxia, gente, tem um planeta com 3 sóis. 3 sóis. Eu vi isso. Põe Tatooine no chinelo. 2 sóis. 2 sóis. O problema é que assim, o bronzeado vai ser, né? Cara, sabe o que me lembra? O planeta do Eclipse Mortal. Lembra? Sim. Não, tinha 2 sóis. Não, é crematória. Não, crematória não. Crematória tinha, outro, tinha né? um só, mas ele varia por uns 4. Não, mesmo o Eclipse Mortal tinha 2 sóis, o sol amarelo e o sol azul. Não. Então, nem Vin Diesel dá conta de 3 sóis. Ninguém nunca imaginou uma planeta com 3 sóis. Na verdade, protetor solar fator 10 milhões, né? Nossa. Até a descoberta desse planeta era considerado virtualmente impossível. Como é que você estabiliza um planeta numa órbita maluca de 3 sóis? Eu tenho alguns dados técnicos pra vocês. Vamos lá. Statistic Porn. O planeta chama-se HD 13399AB. Super sexy, fácil de lembrar, É muito né? bonito, é bem legal. Já até esquecido, tão interessante que é esse nome. É um planeta 4 vezes maior que Júpiter, que já é um monstrinho, né? É 4 vezes maior que Júpiter. Eu não consigo imaginar uma escala dessa, porque cabem quantas terras dentro de Júpiter? Cabem tipo 300 terras dentro de Júpiter. Então... Ele jaz a 80 AU, né? Unidade astronômica, 80 unidade astronômica da estrela A. Porque tem estrela A, estrela B e estrela C. Você sabe, Sibila, papo com esse, o quanto que é uma AU? O que é uma AU, ou unidade astronômica? É a distância entre a Terra e o Sol, não é? A distância média entre a Terra e o Sol ao longo do ano. Exatamente. Isso. Ponto para a Sibila. Ponto para a Sibila. Então ele tá a 80 unidades astronômicas, 80 AU, né? Da estrela principal do sistema. Pra vocês terem uma ideia, Plutão tá 39 AU e meia, em média, do nosso Sol. Netuno, que é o outro que é o último planeta verdadeiro que nós temos no... Plutão, tudo bem, Plutão é um planeta, né? É um planeta anão, né? Mas o outro planeta que nós temos, que é Netuno, tá 29 e meia. Porra, tá o dobro da distância de Plutão em relação à estrela A. E essa própria estrela A, ela é quase o dobro do tamanho da nossa estrela, do Sol. Ela é 80% mais maciça. Viu, Debor? Maciça. Um trem monstruoso. Assim.
Grande pra caralho. Pois é. A estrela A, por sua vez... Porque assim, HD 3399AB tecnicamente orbita a estrela A. Só que ela é obviamente influenciada pelas estrelas B e C. A estrela A orbita a 300 AU das estrelas A e B. E as estrelas A e B orbitam uma a outra... Cara, elas orbitam a outra a 10 AU de uma da outra. Então elas giram... Tipo assim, sabe... como é que chama aquele negocinho de girar assim, Luciana? Peão. Então elas estão tão próximas que elas giram que nem um peão, assim. A órbita delas é muito próxima. Vai rolar sabe? É surpreendente que esse planeta ou uma das estrelas não tenha sido disparado para fora do sistema. Sabe? Inclusive é uma coisa que esse planeta vai continuar sendo... Esse sistema vai ser observado porque é bem possível que isso aconteça no futuro distante. Se você quiser procurar no céu, é só você apontar o seu telescópio, ou no nosso caso, o nosso galileoscópio, para a constelação do Centauro. Você saberia achar a constelação do Centauro no céu, Luciano? Não. Eu acho que é do Centauro. Aliás, eu não sei achar nada. A única que eu sei achar são as Três Marias. Que é o cinturão de Orion. E olha lá. O planeta é bem novo, ele tem que Alfa Centauro é uma das mais brilhantes, né? Qual, Sibila? Cruzeiro do Sul também. Mas eu confundo com o outro lá, que eu não sei qual que é. A Cruz Falsa. É isso aí. O que você falou, Sibila? É que a Alfa Centauro é uma das mais brilhantes. Próxima não. É a Alfa Centauro que é uma das mais brilhantes pra nós aqui. Eu não sei. Eu sei. A Alfa do Centauro é a mais próxima, tá? 4 anos-luz do Sol. É a nossa vizinha. Não, a próxima Centauro é que tá mais perto. Por isso que ela tem esse nome. Por isso que chama Próxima Centauro, é verdade. Mas é pouca coisa, tipo 3.8. A estrela mais brilhante eu acho que é Sirius, não é? Não, ela é uma das mais brilhantes. Sirius Sirius é fácil de identificar, mas se for para procurar no céu, tirando Vênus e Sirius, Alfa Centauro provavelmente é uma das mais brilhantes. Isso mesmo, é isso mesmo. A Alfa do Centauro está a 5 anos-luz da gente e é, relativamente falando, a estrela mais luminosa vista da Terra. Deixa eu ver, para ela ser tão brilhante, tipo assim, Sirius, deixa eu ver uma coisa. A luminosidade são medidas Sirius é azul, né? Luminosidade bolométrica e não por luminosidade visual. Por exemplo, a Alfa do Centauro é a mais estrela luminosa a 5 anos-luz do Sol. Para encontrar uma estrela mais luminosa que a Alfa Centauri, a distância teria que ser estendida para 9 anos-luz, incluindo Sirius. A gente fala Sirius mesmo com um S no final em português? Sirius. Então é isso, a Alfa do Centauro, depende de como você mede Alfa Centauri ou a estrela Sirius. São as mais luminosas. Que, aliás, Sirius era a estrela sagrada, né, dos egípcios. Eles chamavam ela de Sotis, que era a estrela da manhã, a estrela solar, uma coisa assim. Tanto que o calendário deles era todo baseado na ascensão de Sírius no céu, que é o nosso calendário, baseado no nosso calendário, né, calendário egípcio. Então, olha nós aí ligados a Sírius novamente. Falando em Alfa Centauro... Sírius é o padrinho do Harry Potter. Sim. E falando em Alfa Centauro, já que você tocou no assunto, a Agência Espacial Europeia parece que vai anunciar que tem planeta lá, né? Sério? Previsto por Enterprise. Por Jornada das Estrelas. O primeiro Jornada das Estrelas tinha colônia... Se eu não me engano, é Alfa Centauro. Eles estão aí pra anunciar já, pra convocar a imprensa. Mas você já tá sabendo? Como assim? Primeira mão. Primeira mão. Eu vi a notícia ontem, na verdade. Tem uma outra coisa que eu ia perguntar pra Sibila. O planeta HD 3399AB, ele é relativamente muito jovem, de acordo com a minha pesquisa aqui. Apenas 16 milhões de anos. A Terra com 16 milhões de... a Terra com 16 milhões de anos ainda era uma bola vermelha, né? Não tinha nem acabado de formar. Com 16 milhões de anos, eu acho que era prototerra ainda. Não tinha nem tido choque com Teia. Tá na Bíblia? 5 milhões de anos? Na Bíblia tá que é 4,54 bilhões de anos. Na Bíblia. A Bíblia Nem isso eu sei. A Bíblia está errada porque não cataloga aquela pancada que a Terra sofreu. Tem um nome para esse planeta, então, Sibila? Chama Teia? Teia. Era prototeia, era um choque com Teia. Teia era um corpo, sei lá, mais ou menos do tamanho de Marte, talvez, e que se chocou com a prototerra, que era muito grande. Os núcleos dela meio que se fundiram e se separou. Uma parte bem grande dessa prototerra se separou, e aí uma ficou orbitando a outra, já que a antiga prototerra era maior, e essa parte que se desgarrou da prototerra com a pancada virou a nossa Lua e nós viramos nós, né? Só que essa Lua estava muito mais próxima, então o efeito de maré na época devia ser uma coisa louca, né? Altas ondas para se pegar, e aí a Lua foi se afastando ao longo do tempo a chegar onde ela está hoje, mas se tivesse água foi uma pancada nessa bem época, violenta na época. Se tivesse água na Terra nesse momento, evaporou tudo com os
catástrofes geológicas. Né? Tivemos que importar de novo da nuvem de Oort a água. Mas o efeito de maré também age o efeito de maré da Lua também afeta as placas tectônicas. Então o tectonismo devia ser uma coisa louca. Falando em efeito de maré, eu fiz uma pergunta pro Deborah uma vez que a gente estava discutindo os planetas de Jornada das Estrelas e ele não conseguiu me responder. Vamos ver se você consegue. Existe uma expressão em inglês para quando o planeta está muito próximo a Lua, por exemplo. A Lua, ela tá tidally locked, ou seja, ela tá sempre a translação coincide com a órbita dela, não é que é? E aí ela sempre mostra a mesma face, né? O Mercúrio, por exemplo, tá tidally locked com o Sol. Ele gira concordando com a órbita, então tá sempre mostrando a mesma face. Como é que é tidally locked em português? Vixe, eu tô tentando achar uma expressão aqui, mas em concordância, não consigo traduzir, não. Tidally lock. Eu consigo entender o significado, mas eu não consigo traduzir isso daí. Concordância não é quando os planetas estão alinhados? Não, quando eles estão alinhados, eles estão alinhados. Até onde eu saiba. Eu pensei que tinha um nome fancy, assim, tipo, ressonância. Bom, mas enfim. Fica bonito. Nossa. Vocês querem falar do sistema solar, do hipotético novo planeta anão do sistema solar? Você tem aí, Luciana? Você fez o seu dever de casa? Esse não é o Vulcano, não, né? Não. Eles já nomearam esse planeta, Luciano? Ou tá só com um códigozinho? Tá um códigozinho 2015 RR245. É mais um planetinha anão que foi descoberto na nuvem de Oort e no Kuiper Belt, né? No mesmo de, parente de Plutão, de Makemake. Agora eles estão procurando assim para tentar justificar Plutão também, né? Tipo, é planeta, não é planeta? Você tem que olhar para os corpos que estão em volta, né? É que ele tá causando uma perturbação gravitacional, não é isso? Então. Mas ele tem uma órbita gigantesca. Não, mas assim, não é que... é um que leva uma caralhada de ano, não é? 700 anos. É um que leva uma caralhada de ano fazendo Mas esses planetas anões não são de agora. A Eris foi descoberta. Na verdade, foi a descoberta dessa série Eris, Makemake, tem mais um, que foram... Almeia. Esses planetas que fizeram, esses corpos celestes que fizeram Plutão, a gente contestar, né? Assim, é tudo planeta. Sedna. Tudo planeta. A diferença é que, por exemplo, qual que é a diferença entre Júpiter e a gente? É um planeta gigante gasoso. Plutão é um planeta anão. É um planeta do mesmo jeito. Agora, essas classificações, elas são completamente artificiais, porque é tudo uma bola de material no espaço, sabe? Então, a planeta, tipo assim, um asteroide fica grande o suficiente para a gravidade deixar ele mais ou menos circular, a gente chama de planeta. Fica grande o suficiente para ele colapsar o núcleo e começar a produzir luz, é Sol, né? Fica grande o suficiente pra ele implodir completamente e nada escapar dele, é um buraco... Mas é tudo, tipo, entendeu? É tudo a mesma coisa. Não tem muita criatividade no espaço. É uma questão de proporção. Se a gente pode transportar pra ficção científica, e Pandora de Avatar, que era uma lua? Era uma lua, né? Eu achei que você ia falar Endor. Tem Endor também. Então, assim, como que a gente classifica isso? Planeta satélite? Acho que não. Não, mas aí se tiver em volta de um planeta, é uma lua, né? Que nem você tem luas em Júpiter que são maiores que Plutão. Tem duas Mas luas. E se esse planeta satélite for do tamanho da Terra? Então, aí a classificação da IUPAC é baseada no quê? Orbita uma estrela ou orbita outro planeta? Se orbita uma estrela, é um planeta. Se orbita outra... Por mais que seja, por exemplo, como é que chama aquela... Como é que chama a Lua que parece a Estrela da Morte? É Theia. Ela é maior que Mercúrio, mas ela é uma Lua, porque ela não orbita o Sol. Ela orbita um outro planeta, um corpo celeste. Que é gigante, portanto a Lua também é. E ponto final. Portanto a Lua também é. LV-426 de Alien também era um planeta satélite, né? Entre satélite? aspas. Porque quando a gente vê o Nostromo chegando perto do... Porque na época não tinha nome, né? Mas no Aliens a gente vê que é LV-426. Quando o Nostromo tá chegando, a gente vê um gigante gasoso no fundo. Ia ver aquela bolotinha ali, né? Parece até um Saturno grandão assim, e tá lá aquele planetinha emitindo aquele sinal. Em Aliens a gente não vê, mas a Nostromo mostra, né? Quando ela fixa a órbita, que o cargueiro fica e a Nostromo desce, né? E você vê claramente aquele gigante gasoso no fundo. Uma pena que o James Cameron não aproveitou. Também a tecnologia da época não dava pra fazer um grande efeito especial. Não é a Nostromo que desce, é aquela navezinha, não é? É a Nostromo que pula? É a Nostromo. A Nostromo é a navezinha. O cargueiro... É que tem uma navezinha que desatarrada
racha da Nostromo no final, quando a Ripley foge. Não. Aquela é uma nave auxiliar de resgate. Ah, tá, ok. A Nostromo é aquela nave que eles desacoplam do cargueiro. Daquela cidade, praticamente, né? Isso, Então, na verdade, a Nostromo é onde tá a tripulação. E a área de carga é aquela coisa, né, colossal do lado atrás dela, a reboque. Luciana, 2015 RR245, nós já temos dados o suficiente para saber se ele é esférico, se ele é geoide, ou não sabemos ainda? Se ele é vulcano? Olha, eu li, mas não lembro, tá? Mas eu acho que pelo que eu li aqui, parece que sim. A hipótese é que é que ele é esférico, né? Okay. E aí tem gravidade suficiente para ficar aqui fala assim, no formato de uma bola. Porque não é. É engraçado que, assim, estão descobrindo tanta coisa no cinturão de Kuiper, parece que a gente não foi convidado pra festa, né? Tipo, tá todo mundo lá e a gente aqui. Porque o tempo todo, né? O trem tava lá tanto tempo, parece que ninguém nunca olhou. Como assim? Ninguém nunca viu, né? Nossos telescópios não eram sensíveis eu imagino o suficiente. Que sim. Eu lembro da imagem de Plutão, né? Mesmo a primeira imagem que foi feita de Plutão, que era um borrão. Não sei nem como é que alguém conseguiu observar que aquilo era um planeta anão. É que o rapaz lá só olhou para aquela direção por causa de um texto de um italiano ou de um francês, que ele hipotetizou a existência de um corpo celeste além de Netuno porque estava interferindo na órbita de Netuno. Na órbita, ele previu a órbita de gravidade. Ele previa a órbita de Netuno não estava lá. Que porra é essa? Deve É matemática, coisa né? Que falando Mas nisso... Hubble tentou ver Plutão e não conseguiu, que é essa imagem que a Lu falou. Ah, tá. E muita gente criticou e falou, mas Plutão tá aqui, ele não vê, mas o Hubble vê Orion, vê os pilares da criação. Mas é a configuração das lentes e do software do Hubble. Ele não foi feito para ver coisa perto, ele foi feito para ver coisa longe. É aquela coisa de você ter óculos para perto e óculos para longe, né? Minha mãe fala que ela tem 3 óculos, um para perto, um para longe e um para procurar os outros. É a mesma coisa, gente. Existe Se você pegar a câmera do seu celular e colocar bem pertinho de uma coisa, vai desfocar. É mais ou menos a mesma coisa. Só uma curiosidade que muita gente não sabe, existem vários objetos dentro do cinturão de asteroides que fica entre a gente e... Não, fica entre Marte, né? Divide os planetas terrestres divide o sistema solar interno, né? Que são os planetas terrestres, do sistema solar externo, que são os gigantes gasosos. E por um tempo, o Neil deGrasse Tyson fala isso, o sistema solar, as pessoas ficam traumatizadas. Ai, meu Deus, quando eu estudei na escola, tinha que decorar 9 planetas, agora meu filho vai ficar traumatizado, tinha 8. Nos anos 20, nos anos 10, as crianças decoravam 12 planetas. Por quê? Você tinha vários pontos de luz no cinturão de asteroides que a gente não sabia que era um pedaço de uma rocha flutuando no espaço. Era planeta. O único deles que foi verificado como sendo em forma de bola, que era maciço o suficiente para ficar esférico, é Eris, que é o único, mas assim, tem vários desses. Por muito tempo acreditou-se que Eris fosse um planeta, né, entre Marte e Júpiter. Mas enfim, uma coisa que eu preciso, uma correção que eu preciso fazer, Sibila, de longa data. A gente falou vários episódios atrás sobre evolução, e eu falei uma merda muito grande sobre evolução, que a gente estava discutindo as pataquadas que ficção científica faz, né, que aquelas evoluções malucas, né, eu falei que a evolução não pode ser prevista. É óbvio que ela pode ser prevista porque é uma teoria científica estabelecida, e um dos baluartes de uma boa teoria científica é a capacidade de previsão. A evolução, a teoria da evolução pode gerar previsões, sim, e a teoria é constantemente verificada através de previsões. Alguém vê um lagarto numa ilha e fala, aposto que a versão continental... Vê um lagarto num continente e fala, aposto que se tiver uma ilha no litoral, esse lagarto vai ser assim. Você chega lá, ele tá assim, sabe? Então a evolução pode criar previsões, sim. É uma correção que precisava ser feita. Vamos falar de Jornada nas Estrelas? Ou vocês têm algo Vamos falar da patada que eu dei no chat, né? Essa notícia é velha, Sibila. Tem. Mas tudo bem. E ele ficou ofendidinho. Mas vocês sabem... ofendidinho. O William Shatner, nós já... Eu não sei se... Deve ser um dos primeiros episódios. Eu e o Debord discutimos aqui uma vez. Que o William Shatner, ele não é uma pessoa muito fácil de conviver assim desde o tempo da série clássica. Você lê o livro Memórias dele, pouca gente conseguia conviver. Leonardo Nimoy era um dos poucos que conseguia conviver bem com ele. Ele sempre foi... Leonardo Nimoy era um santo, né? A gente tem aquele do Blu-ray que vem no box dos filmes, que tem aquele Captain Summit, que é a Whoopi Goldberg mediando uma conversa entre o
Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Leonard Nimoy e William Shatner. O William Shatner faz umas piadas que é desse tipo, que a Sibila vai comentar, da piadinha infame, que primeiro é sem graça e segundo ele insiste em fazer porque ele acha que ninguém tá rindo porque ninguém ouviu. Ele sempre fez isso. Ele faz uma dessa no coisa, é que a Whoopi Goldberg ela é muito boa em ignorar e seguir em frente com a piada, porque ele tentou aquela piada do boldly go, ao invés de boldly go com o Patrick Stewart, mas enfim. Ou talvez ele tenha tentado 15 vezes e foi cortado na edição depois, mas o Will Wheaton, ele tem um sketch que é que ele conta quando ele era adolescente gravando a Nova Geração, que ele conheceu o William Shatner. Pra vocês terem a noção do tema, o sketch chama assim, William fucking Shatner. É o sketch dele. É muito bom. Mas Sibila, conta aí o imbróglio. Bom, eu critiquei o William Shatner abertamente no Twitter. Eu falei que ele tinha a maturidade de um Tribble e... e que ele era um babaca, basicamente eu falei isso. Eu não sei se foi ele ou se foi a assessoria dele, mas ele mencionou o meu tweet e, assim, só faltou me chamar de criança insolente, de que eu acreditava em boatos e coisas publicadas em tabloides. Bom, o The Mary Sue não é um tabloide, né, pra começar. As meninas fizeram a cobertura da Comic Con em San Diego e do painel que tinha de Star Trek, que tinha o Brent Spiner, a nossa queridíssima Kate Mulgrew, que é a Capitã Janeway. E eu não vou nem chamar de asno para não ofender essa criatura maravilhosa que é o asno, mas o Shatner solta que a woman's place is in the fridge, uma coisa assim, né? Que ele tentou fazer uma piada com uma coisa... Com bridge. Com bridge. Ele tentou fazer uma piada assim, tipo, um trocadilho ruim. Um trocadalho, né? Vamos dizer assim. É piada daquele seu tio velho que faz piada no Natal, assim. Isso, é o tiozão do pavê, é o Shatner. É o tiozão do pavê. Então é tipo assim, lugar de mulher né, na cozinha, alguma coisa do tipo. E ele apontava pra Kate Mulgrew e falava, eu nunca vi essa série dela aí. Meu querido, tipo, se tu mexer com quem, né? Se tu mexer com Capitã Janeway, você vai ouvir. Porque o The Mary Sue ficou muito puto. O site falou horrores. Eles contam que o próprio Brent Spiner e a Kate Mulgrew, eles ficaram desconfortáveis com a insistência dele na piada, tentavam sair né, tirar de escanteio, assim, mas o William Shatner insistia. A Kate, ela deu uma patada nele uma hora que ela encheu o saco. Não teve um negócio assim? E ela perdeu a paciência. Quem deu outra patada nele foi uma moça, eu não lembro se foi do site Mary Sue, mas ela chegou no microfone e ele falou alguma coisa assim, your place is in the fridge too. E ela, tipo, eu tô falando com a Kate, dá licença. Foi algo assim. Ele é muito inconveniente, gente. É o tiozão do pavê nível 1000, sabe? E ficou duplamente ruim, essa piada ficou duplamente ruim, porque ele obviamente não conhece o termo mulheres de refrigerador. Né? Exato. Provavelmente ele nunca ouviu falar. E assim, depois que ele mencionou o meu tweet, veio um bando de kirquete encheu o meu saco. Olha, você ficou falando. Os Shatner Bros, né? Os Shatner Bros foram lá tirar uma satisfação com a Sibila. Teve gente falando assim, mas que língua é essa que ela tá falando? É vulcano? Eu não entendo esses idiomas estrangeiros. Porque eu escrevi em português, como é que eu ia saber que o Shatner ia mencionar o meu tweet, sabe? Não liga pra esse povo idiota, você é maravilhoso. Pessoal baba-ovo, né? Ainda mais de babaca. O pior é saber que ele precisa disso. É pior de tudo. Olha, eu falei, eu não creio nisso. Eu tive que bloquear um monte de gente que chegou pra me ofender pra ficar defendendo o Shatner. E teve gente que foi falar na conversa também, falou, mas o Shatner é um babaca. Quantas vezes os companheiros de cena falaram isso dele? Como é o nome do Walter Koenig, né? Quando ele, acho que ele veio aqui, eu não lembro qual foi a história, que falou horrores do Shatner. O Shatner voltou e encheu meu saco. Você fica acreditando nessas histórias, eu tenho pena de você. Quase que eu falei, querido, por favor, o seu recalque bate no meu disco defletor e volta. O William Shatner, ele, quando ele começou a Jornada das Estrelas, ele já era famoso, assim, pra época. Ele já tinha feito filme. Eles conseguiram um ator de cinema pra fazer Jornada das Estrelas, né? O DeForest Kelley era conhecido por fazer personagens durões em Faroeste, mas Faroeste estava em declínio já não era mais famoso. O Leonard Nimoy tinha feito um filme aqui ou ali, né? O William Shatner mas eles conseguiram grandes atores, assim, né, pra atuar. E o William Shatner, na época, ele foi assim, conseguimos um ator de cinema, entendeu? É o equivalente hoje a... Vamos pegar um ator que não é tão famoso assim, mas muita gente gosta dele, como o Kevin Spacey. Chris Pine. Nossa, não.
Kevin Spacey vai fazer aquela série o Boston Legal lá. Tipo, putz, o Kevin Spacey. Kevin Spacey não é um ator de linha A, mas você fala, puta merda, o Kevin Spacey faz uma série de TV, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E no Memórias, ele escreveu Memórias, acho que ele tá com mais de 70 anos. Ele escreveu Memórias com um pouco mais de 50. Ele faz um meia-culpa. Ao escrever o livro Memórias, que é sobre a série clássica, né? Porque depois tem Memórias dos filmes. Ele vai atrás, o James Durham tava vivo ainda. Ele vai atrás dos companheiros, né? Ou dos ex-colegas de coisa. E ele faz um meia-culpa no livro. Chega a ser bonito. Dele conversando com a Nichelle Nichols e ela falando, olha, você era foda. Você falava umas coisas que ofendiam a gente e tal. E ele saiu pedindo desculpa pra todo mundo das coisas que ele fez, dos estrelismos dele na série e tal. E por muito tempo ele ficou um cara legal. Só que ele foi envelhecendo e como a internet foi acontecendo e todo mundo ficava sabendo essas histórias. E vinham constantemente encher o saco dele. E ele assim, gente, eu já falei sobre isso, sabe? Chegou um ponto em que ele falou assim, ó, eu tô velho demais. Vocês querem o William Shatner pela saco? Beleza, você pela saco. Ele, por um tempo, no canal do YouTube dele, ele fazia justamente isso. Era a Liz Shatner lendo comentários das pessoas na internet e ele sendo inconveniente. A ponto dela ficar um pouco desconfortável às vezes, sabe? Então, ele passou por uma fase em que ele ficou gente boa, que ele aceitou os erros dele, mas aí ele foi envelhecendo e ele decidiu, quer saber? Eu tô velho demais pra isso. Eu vou ser um escroto, de novo, sabe? Aí virou o tiozão do pavê. Ele virou o tiozão do pavê. Vocês viram que essa semana ele disse que a Paramount não devia tê-lo feito, devia ter impedido que ele estragasse Star Trek V? Não vi isso, não. Ele soltou uma dessa, do tipo, a Paramount não me segurou e eu fiz cagada. Pô, mano, sabe? Tu tá de sacanagem com a minha cara, a culpa é do estúdio, né? Que impediu que ele fizesse uma merda. A versão de comentários do diretor do filme, que é ele e o Leonard Nimoy comentando o filme, é muito legal. É muito legal você ver... Eu gosto mais do filme hoje por causa dessa conversa de bastidor. Dele e o Leonard Nimoy discutindo o filme. A visão que ele teve e que ele não conseguiu fazer por falta de tipo assim, não tinha... Ele queria fazer uma coisa que não era possível tecnicamente na época, especialmente com um orçamento pequeno que os filmes de Jornada nas Estrelas tradicionalmente têm. Mas hoje eu gosto mais do filme porque eu vejo esses elementos. Ele trouxe muito elemento de teatro. Pra mim, a melhor cena de todos os filmes de Jornada nas Estrelas é a cena deles sofrendo lavagem cerebral pelo Cyborg naquele deck de observação. Aquela cena o texto é muito bom e a fotografia, à medida que vai acontecendo, os truques de luz, os truques de sombra, tudo foi feito prático, e você vai vendo à medida que você vai vendo a cena, o centro da galáxia vai aumentando nas janelas, e é tudo físico, tava tudo acontecendo enquanto eles filmavam. Aquela cena pra mim é a melhor cena de todos os filmes do universo Prime. Infelizmente tá num filme considerado um dos piores, se não o pior da franquia, né? Eu não defendo o filme, não acho que ele é bom. Ele é um filme muito ruim, um filme fraco, que falhou muito, mas eu aprecio ele pelo que ele tentou ser, sabe? Se você tiver oportunidade, Sibila, eu não sei se você tem os DVDs ou os Blu-rays, tem essa versão, ou quando você pegar emprestado de alguém, ou se você achar na locadora, tanto no DVD quanto no Blu-ray tem a versão em áudio. É o Leonard Nimoy e o William Shatner batendo papo sobre o Marcelo, acho que é a única pessoa que eu conheço que gosta dessas coisas, assim. Ele assiste tudo, vou assistir com comentários do diretor. É uma delícia. Oi. Esses filmes também tem, às vezes, aqui no DVD era só a legenda do Michael e da Denise Okuda. Nos Blu-rays agora tem eles conversando, né? Dá pra colocar mais uma faixa de áudio. Deles discutindo os detalhes técnicos. Alguém passa por um corredor e eles comentam como é que o corredor foi feito. Que era caixa de papelão em que alguém riscou com um negócio, sabe? Adoro essas coisas, adoro esses bastidores do cinema. Falando em bastidores do cinema, não, deixa eu falar desse RPG aqui primeiro, depois a gente fala mais de cinema, de Star Trek Discovery. Vai sair um novo RPG de Jornada nas Estrelas, quase 2 décadas, o The Board tinha que estar aqui pra isso, mas enfim, quase 2 décadas depois do último RPG, que é o Star Trek da Decipher, que eu sou o orgulhoso dono de algumas edições, o livro dos jogadores, o livro do narrador, o livro do engenheiro, eu tenho uns 4, o livro de monstros também, tem o livro de alienígenas e o livro de monstros. Vai sair pela Modiphius, que é uma empresa britânica que, cara, ela faz coisa pra caralho. A Modiphius, tudo que ela põe a mão fica bom. Ela começou com aventuras para Savage Worlds de misturava Cthulhu com Segunda Guerra Mundial, e hoje eles têm a licença do Conan o Bárbaro, Mutant Chronicles, eles têm muita coisa, eles têm muito RPG. E eles vão fazer Star Trek Adventures, que é usando o sistema deles do 2D20, que eu tive o prazer de experimentar o 2D20, acho que um mês passado, quando teve a JackerCon, que é uma convenção de RPG online que acontece no Google Plus a cada 3 ou 4 meses. Você não tem a oportunidade de jogar RPG localmente, você joga na JackerCon. Só procurar pela comunidade JackerCon no Google Plus, e que eu tive a oportunidade de fazer um playtest do sistema 2D20 deles, jogando Conan, An Age
Undreamed Of. De acordo com o Diego do Por Trás da Máscara, toda vez que você falar Conan, você tem que falar com o sotaque do Arnold. Você não pode falar Conan, tem que falar Conan. Enfim. É um sistema muito legal que favorece a narrativa de coisa massa velho, assim. Você começa com Fate Points e você pode usar Fate Points pra fazer coisas ridículas ou extraordinárias ou pra transformar uma falha num sucesso ou um sucesso num crítico. O problema é que toda vez que você usa o seu Fate Point, você dá esse Fate Point pro narrador. E o narrador vai usar esse Fate Point pra foder com você, basicamente. Pra fazer a história ficar interessante, basicamente, né? Então eu tô empolgadíssimo. É o primeiro RPG que me empolga desde o final, desde quando a 4ª edição do D&D foi cancelada. Tipo assim, tem muitos anos que eu não me interesso por um RPG. E esse me interessou. Por ser Jornada nas Estrelas e porque o sistema é muito, muito legal. Eu ia falar, é só por causa do sistema, né? Porque o tema não te interessa nem um pouco. Nem um pouco. Né? O problema é que eles são britânicos, então o custo desse livro, quando sair, vai ser em libras e o envio vai ser da Inglaterra. Mas bem que o envio a gente pode comprar no Book Depository. E vai ser uma língua diferente, né? Não, vai ser... Mas pra que você precisa de 2 rins, Marcelo? Bom, é só comprar o PDF. Eles geralmente vendem o PDF por 12, 14 libras no Drive-Thru RPG. Deixa eu ver quanto é que tá pra sair aqui. Aí é um sistema que, se você quiser jogar com miniatura, eles vão te vender miniatura também. Mas pode ser um RPG... A miniatura você já tem, vai. Aqui, ó, tem miniatura do... E se você for numa das convenções em que eles estão fazendo o playtest do sistema, você pode ganhar uma miniatura do Picard ou uma miniatura do Kirk. Qual você vai querer? Nenhuma das duas. Eu achei que você fosse um Picard kind of guy, assim. Eu não consigo escolher. Você já me perguntou isso. Qual que é o capitão preferido? Eu não consigo escolher. Eu gosto de todos. Todos eles por motivos diferentes. Eu sou apaixonado por todos os capitães. Eu consigo. Não consigo ter simpatia pelo Kirk, né? Benjamin Sisko. Certeza. Eles Janeway, pretendem lançar... na veia. Janeway. Segundo lugar, assim, empatadinho, assim, ó. Esses doisinhos que você gosta, eu não curto, não. Eles são tão diferentes, eles são Picard, todos, eles são o capitão ideal pra aquela nave, pra aquela série, pra aquelas situações. Picard é um puta Eu gosto do diplomata. Picard. Eu gosto do Picard. Ele é diplomata, ele não quer ser almirante, ele quer ficar na ponte dele, acabou, foda-se. Né? O Sisko e a Janeway são maravilhosos. O que eu conheço menos é o Archer, porque eu não consegui ver Enterprise inteira. E assim, o Kirk, não sei, é que eu acho que a série velha, a série clássica, ela envelheceu mal. E o personagem dele envelheceu mal. Eu não sei, eu sou mais simpática a ele nos filmes do que na série. Nos filmes ele eu prefiro o Capitão Kirk, eu prefiro o Capitão Kirk nos filmes, porque na série eu tenho vontade de dar um soco na boca do cara. Ele é uma mala. O Archer é o capitão que eu acho que dá mais pra ressonar, assim, o capitão que você mais... Assim, o Archer é meninão, assim, né? É o capitão que... Saindo em uma aventura. Exatamente, empolgado. Vamos explorar a galáxia, que legal, né? Legal. Ele ainda não sabia a merda que ia acontecer. O que faz com que... encontrado com o Kill, o que faz com que fique doído a queda dele na 3ª temporada, quando ele é obrigado a tomar decisões difíceis, ele tortura aquele cara. Você vê ele perdendo a inocência, você perde junto, né, a inocência. A Jornada das Estrelas perde a inocência junto com o Archer, né, cara? Isso é interessante de se ver, né? Isso é legal ver essa mudança no personagem. O Star Trek Adventures vai ser lançado no verão do Hemisfério Norte de 2017, então vai ter muito tempo pra playtest ainda. Eles nem soltaram as regras do 2D20 específico pro esse jogo, mas se você pegar o playtest o Quick Play, que já tá disponível, do Conan, de Mutant Chronicles ou de Infinity, ou do que tá pra sair agora, John Carter of Mars, que também não saiu, mas você pega o playtest desse e dá uma olhada, você vê que é bem legal. Eu vou colocar um link na show notes pro episódio da sessão de jogo em que eu jogo esse jogo Unage Undreamed Of. Tá em inglês, mas se você entende um pouco da língua e se você quiser tolerar o meu inglês macarrônico, vai ser legal que o meu não é o pior inglês, porque o jogo é narrado por um britânico, então aquele sotaque do Jamie Oliver, que engole umas leas, sabe? Quando eles não falam todas as leas. E... tira uma foto disso, Luciano. E tem uma moça dos Estados Unidos, um outro britânico, de um lugar diferente, que o sotaque é diferente, e um espanhol, além de mim, todo mundo falando inglês. Ninguém falando inglês certo. A moça do... Mas aí é que tá a graça. A Luciana tá tirando O Odo, ele descobriu que se ele ficar atrás dos meus monitores, atrás do monitor, ou especialmente do iMac, que é a dispersão de... Como é que fala? Dispersão de calor em cima, assim, atrás, em cima. Então é quentinho. Então ele fica deitado atrás do monitor, cara. Ele põe a cabeça em cima do monitor. O meu gato gosta de ficar deitado na vituinha aqui do notebook também. Se você quiser ver essa foto que a Luciana tirou, você vai colocar no Instagram? Procura pela Luciana no Instagram. Lu Agostinho no Instagram. Procura pela eu sigo vocês dois.
Pela foto do dia 23 de agosto de 2016, você vai ver a foto do Odo atrás de um dos monitores. Ok, vamos então agora para Star Trek Discovery. Eu quero saber de vocês. Você viu, Sibila, o trailer? Vi. Aquela nave estilo Klingon. Por que tá todo mundo falando que essa nave é estilo Klingon, gente? Ela é claramente vocês acharam Klingon? Ela é o ID e C, cara. Se olha ela de baixo pra cima, ela é o ID e C. Eu achei ela meio parecida com uma nave de guerra cardassiana. Mas não tem nada a ver com o Cascalça, né? Mas o projeto daquela nave era um projeto... Como era o nome daquele artista lá? Maguire? Esqueci o nome dele. Que fez pra um dos filmes de Star Trek. Isso. Não. Eles, inclusive, esse design nem foi coincidência. É mesmo inspirado no design da Enterprise que ele fez pra Phase 2, a ponto de que eles levaram um tempo, a produção levou um tempo pra desembaraçar a parte legal, porque essa série vai requerer que se pague royalties pra ele, porque ele foi o cara que fez o design, né, dessa nave. Quer dizer, o design que inspirou. Minha primeira impressão foi assim, nossa, eles estão indo pra um look antigo, assim, o metal amarelado, né, pra parecer que é uma coisa mais velha. Isso. A série se passa... como é que é o período? É um período antes da série clássica. Mas é poucos anos antes da série clássica, né? Pouca coisa, Parece que é baseado num combate, né? Numa guerra, um combate que teve entre a Federação e os Klingons. Foi um desentendimento na fronteira que levou praticamente uma guerra, eu acho, foi? E aí parece que ninguém tem bem noção, mas pode ser que a função da nave seja de diplomacia, tem alguma coisa a ver, uma missão secreta, era o que estavam especulando. Antes de ser liberado o fato de ser relacionado aos Klingons, estava rolando uma discussão de que podia ser com os Sheliak, mas pelo visto não vai ser com os Klingons mesmo, que, né, os metaleiros da galáxia. Eu tô empolgado com esse formato meio Netflix que eles vão fazer, que é uma história só em poucos episódios. Existe até a possibilidade da temporada seguinte ser uma coisa completamente diferente, né? Eles estão discutindo... Eu vi isso também. Tá rolando muito rumor, né? O que eu gosto... Eu estou levando essa série a sério porque um dos produtores é o Nicholas Meyer, que é o diretor de Jornada nas Estrelas 2 e 6 e foi o roteirista de Jornada nas Estrelas 2, 4 e 6. Os filmes considerados mais bem-sucedidos, né? Jornada nas Estrelas 2 e 6. O Nicholas Meyer é muito querido do fã velho, assim, do fã mais antigo. Eu só sinto falta de uma série mais recorrente, sabe? Primeira, segunda, terceira, quarta temporada. Esse formato, você pode reparar que tem muita série vindo nesse formato. O próprio Arquivo X, foram poucos episódios. É o jeito de você gastar menos dinheiro e conseguir produzir um produto mais, assim, mais cheio de coisas, né? Que nem a série do Demolidor, por exemplo. Fez uma temporada, fechou a história, deu certo, beleza. Vamos fazer uma segunda. Não, agora, beleza, fez uma segunda. Não, agora vamos fazer Jessica Jones primeiro, depois a gente pensa... Não, foi feito Jessica Jones depois da segunda temporada do Demolidor. Agora vamos fazer Luke Cage, e aí depois estão discutindo talvez uma terceira temporada do Demolidor depois do Punho de Ferro. Então é um formato que eu acho legal, que primeiro faz com que eles sejam cuidadosos, né? Eles podem experimentar várias coisas, assim. A série nunca realmente é cancelada, ela só eventualmente não será renovada, né? Eu acho que é um formato, e é aquele formato que, esse não vai ser, né? Não vai ser liberado tudo de uma vez pra você binge watch, ele vai sendo liberado devagar, né? Ainda assim vai ser uma série semanal, eu acho. São assim, poucos episódios e vai ser, acho que, semanal. Vai ser 10 ou 12 E várias episódios. séries. Dark Matter, Humans, próprio The Walking Dead, são pouquíssimos episódios, né? Quando você vê, acabou, né? Você já tá em outra temporada, porque são poucos. Eu sinto falta dessa coisa mais... Oi? Não fica... A história não fica muito pendurada, né? Tipo, tem é um novo formato, né? Pra próxima temporada, mas assim, ele acaba fechando no... a história começa e termina, começo, meio, né? fim, Agora... Quais as séries de hoje em dia que duram tanto? Persona 20 durava bastante. Assim. Mas isso quer dizer que como é que fala? O Michael Dorn, né? A campanha que o Michael Dorn tá fazendo há anos no Twitter não deu fruto, né? Ele tá fazendo a campanha We Want Worf, das aventuras do Capitão Worf faz tempo. Não deu certo. Mas existe uma pena, né? Tem tanto material. Ele quase não quer voltar, né, também. Existem alguns rumores já rolando por aí, a boca pequena, que primeiro, essa série, eles estão tentando pôr um conteúdo maior do que o normal, de minorias étnicas dentro dessa nave, mais latinos, mais negros, mais mulheres, e existe a possibilidade, eles ainda estão procurando atores e tal, mas existe a possibilidade do personagem ser uma mulher. A capitã ser uma mulher. Eu acho que é ótimo, porque sai além desse uma mulher negra trans, hein? Já pensou? Podia ser uma mulher.
Pelo comunicado que eu li, não seria a capitã, mas o leading role dela, né, seria a personagem focada, seria uma mulher, e provavelmente negra. Eu ouvi até que tinha a possibilidade de deles pegarem a Number One, lembra do primeiro piloto da série clássica, que era a Major? Sim, Major Barrett. Mas assim, eu ouvi uma vez num lugar, não achei informação confirmada em lugar nenhum. Acho que quando disseram isso, né, personagem forte, aí pensaram nela, não, mas tem que ser gente inédita, né, tem que ser personagem Ela novo. já é o computador, tá tudo certo. Okay. Mas seria muito legal ver a Number One voltando, né? Seria bem legal. Eu não gosto quando eles fazem recast, quando eles pegam... Mas talvez nem um recast, porque ela apareceu um episódio. O que desenvolveu dessa personagem? Verdade. Por outro lado, você tem razão. Né? Só o nome, né? Você já sabe quem é o... acabou com só o nome, aí os executivos não gostaram, porque era uma mulher. Como que você vai ter uma mulher numa ponte? Que não sei o quê? Tira isso daí. Pronto, acabou a participação da Number One. Uma pena. Vamos falar agora de gente que morreu? Eu geralmente não faço obituário nos meus podcasts, exceto se a pessoa, se alguém tem alguma coisa pra falar, né, do personagem. Eu tenho algo pra falar do Jerry Doyle, que foi o Garibaldi, Sibila. Lembra do Garibaldi, o chefe de segurança? Nossa, eu adorava. Mr. Garibaldi. Eu adorava o personagem dele. Ele teve um arco tardio, a partir da quarta temporada, terceira temporada, que ele vira praticamente uma segunda série dentro da série, em que ele pede demissão e vai pra Marte e vira um Freedom Fighter, né? Ele passa a lutar pela independência de Marte, da Terra. Ele foi sequestrado pela Psycorp, que era a corporação dos telepatas, que quem era o chefe da bagaça era o Walter Koenig, né? Que fazia o Mr. Bester. Uhum. E ele implantou um programa meio pirata, assim, mental no Garibaldi para ele agir como um espião, porque queriam exterminar os telepatas, e o Mr. Bester estava de olho na bagaça. Então ele isolou o Garibaldi, ele pediu demissão, se virou contra todos os amigos, ninguém queria saber dele, ele entregou o Capitão Sheridan para as forças da Aliança Terra, foi um rebu, assim. E aí quando ele percebeu a traição, aí ele foi atrás do prejuízo, mas aí já tinha muito dano, foi difícil confiar nele de novo, foi uma coisa bem louca. Mas o Garibaldi era um personagem maravilhoso, porque ele era o chefe de segurança, durão, muito irônico, ele adorava o Patolino, adorava isso nele, ele adorava o Patolino, assistia desenho todo dia. Mas ele era alcoólatra, então o Garibaldi tinha um problema sério com bebida. E ele era, assim, amigo do Londo Mollari, né, que era o embaixador do Centauri e tudo mais, e ele era muito malandro, conhecia todo o contrabando, sabia o nome de todo mundo, e depois quando ele vira, você fica, caraca, mano, Garibaldi, por que você fez isso, maluco? Que ele era maravilhoso, sensacional, e o cara despiroca. É uma pena. A gente fica muito triste, mas depois quando você descobre que ele foi traído, putz, pensa num cara puto, era ele. E o ator em si, ele é lembrado até hoje por causa de Babylon 5, porque ele nem fez muita coisa depois. Ele continuou atuando em séries de TV como assim, como aquele participação daquele episódio. Ele fez um episódio de Sliders, fez um episódio de Jag, um episódio de NYPD Blue, né? Mas não fez muito depois disso, não. Ele era o Garibaldi. Ele se afastou da vida pública por causa dessa doença que matou ele, né? Ele foi pro rádio, né? Ele tinha um programa de rádio. Ah, que legal, eu não sabia. E ele, assim, ele tinha opiniões muito conservadoras, assim, tanto que eu deixei até de seguir ele no Twitter, porque ele tinha umas opiniões meio chatinhas, assim. Mas eu fiquei muito triste de saber que ele morreu. Qual foi a causa? Falaram? A família, da última vez... A família não divulgou o que é. Não divulgou do que ele morreu. Que pena. Ele morreu novo, deixa eu ver quantos anos. Ele é de 56, morreu em 16. 60 anos. Tinha 60 anos e 13. Ele morreu, olha, ele nasceu dia 16 de julho de 56, morreu em 27 de julho de 2016. Então ele tinha... Muito novo. 60 anos e 2 semanas. E é muito curioso, assim, a quantidade de gente que morreu de maneira prematura em Babylon 5. Morreu muita gente, assim. Maldição do Straczynski. O Dr. Franklin, o ator, morreu antes dos 50, ele teve um rompimento da aorta. O Giccar, o embaixador Giccar, ele morreu de câncer de pulmão. O Zack Allan morreu, se eu não me engano, de overdose, alguma coisa assim. Acho que foi overdose até de analgésico, foi remédio. Acho que o primeiro ator a morrer foi o primeiro capitão, não foi? Ele, na verdade, saiu da série Não, quem morreu primeiro foi o Dr. Franklin. Ah, tá. Porque o Sinclair pediu afastamento de Babylon 5 porque ele estava tendo surtos psicóticos. E o Straczynski até falou, cara, eu espero você melhorar. Ele falou, não é justo. Os outros atores têm contrato, eu vou segurar todo mundo? Não é justo. Eu saio e você toca o barco. E aí enfiaram o Sheridan, que veio de Tron, né? Não era muito conhecido, mas ele veio de Tron.
E eu gostava do Sheridan, não achava ele ruim não, eu gostava muito dele. O Sinclair, ele era mais quietão, mais na dele e tal. Quando ele melhora, aí ele volta. Ele faz ele tem um arco muito legal com mais um mistério, né? Os mistérios das outras Babylon, né? Que ele vai atrás... Como dizia Delaine, né? In Valen's Name. Quem viu sabe. Mas eu fiquei muito triste, porque, assim, Babylon 5 tem personagens muito carismáticos e arcos muito profundos. E mais um que morre. Eu falei, porra, bicho, vai levar todo mundo. Não é possível, sabe? Eu comprei o primeiro episódio, que é duplo, que eles lançaram como um filme pra TV, né? Na iTunes Store, de Babylon 5. E isso antes a gente tem Netflix. Hoje nem precisa ter no Netflix. Ou no Hulu. Bom, enfim, num desses negócios que a gente assina. Mas a gente tem na iTunes Store faz anos o primeiro, o piloto, o longa que deu origem à série / piloto duplo. Porque eu quero mostrar pra Luciana a série pra ver se ela curte a gente assistir. Porque a gente pode fazer uma maratona dessa, ver do começo ao fim, que são 5 anos. Mas nunca fizemos isso, Luciana. Esse episódio piloto, ele, assim, algumas coisas mudam quando a série começa. Então, a maquiagem dos Minbari muda, a própria forma física dos Vorlons muda. Eles usam isso como né, entre aspas, um erro que fizeram no piloto, né, com eles. Eles usam isso como plot depois lá na frente, na terceira temporada, na quarta temporada. Eu achei muito legal. E é incrível como as temporadas estão super bem amarradas. Aquilo que aconteceu na primeira volta, na terceira, o que aconteceu na terceira tem consequência na quinta temporada. Você vê tudo se fechando. E nem tudo é bonito. Tem alguns finais ali que você fala, pô, mano, magoei, viu? A proposta do Straczynski foi fazer o lado sombrio de Jornada nas Estrelas. Assim, né? Não que ele fez isso de propósito, mas a ideia era essa, né? Jornada das Estrelas é tudo muito positivo, muito utópico, né? Babylon 5 é os humanos de hoje no espaço, né? Mais ou menos isso. Porque tá tudo lá, a ganância, a miséria. Eu lembro de um episódio muito interessante que uma civilização, eles estavam tentando fechar um acordo diplomático e a comandante Ivanova tá passeando com eles pela estação e eles querem ver o submundo, eles querem ver a parte pobre. E eles falam, nossa, mas como é que vocês conseguiram selecionar essa população inferior pra estar aqui? Não, peraí, a gente não quis que eles estivessem aqui. É que não tem oportunidade e tal, eles, né, estão sem emprego. E os alienígenas ficam fascinados. Eles falam, vocês são geniais, vocês conseguiram isolar a população sem dizer pra eles que eles são inferiores. E a Ivanova fala, não é isso, caramba. Ela fica desesperada. Mas tem outra pessoa que, bom, enfim, descansa em paz. Ele foi pro limiar da galáxia. Jerry Doyle. A gente vai sempre lembrar de você como Michael Garibaldi. Michael Garibaldi. Nossa, que branco. Quase que eu falo Michael Savage. Michael Savage é o cara que ele substituiu no rádio, né? Enfim, Luciana, o outro cara que morreu foi o R2-D2. O robô morreu. O Holocast da semana passada, o Holocast que saiu sexta-feira passada, que ele chama Galáxia Dividida, eles fazem os primeiros 15 minutos do episódio completamente sobre ele. Como é que ele chamou? Nossa, eu ia falar Eileen Baker, mas é a mulher dele, Kenny Baker. Kenny Baker era a pessoa que estava dentro do R2-D2. Dá pra acreditar nisso, cara? Tinha uma pessoa lá dentro, cara. Eu fico me perguntando por que, né, que precisava ter uma pessoa ali dentro, né? E é bem típico do George Lucas. George Lucas, né, é o maior contratador de anão de Hollywood, né, cara? É incrível. Chega a dar gosto de ver a dedicação que o George Lucas tem, o interesse dele em contratar esses atores que de outra maneira, a não ser que seja o Peter Dinklage, que não conseguem trabalho, né? George Lucas literalmente fez um filme em que os protagonistas são todos anões, né? Que foi o Willow. Ele tava em Willow também. Ele tava em Willow também? Ele tava em Willow também. E ele também eu adoro Willow. Ele também participou de Labirinto. Ele foi o anão. A Magia do Tempo. Ele foi o anão, não? Como é que chama Não foi. Como é que chama aquele primeiro personagem que ela encontra? Aquele velho que fica rabugento lá? Não é ele? O Huggle. Não é o Huggle, não. Tá. O Huggle é... Como é que ele chama? Warwick Davis. Tá vindo o livro do Labirinto, hein, gente? A Darkseid vai lançar o livro com as ilustrações originais. Legal. Mas ele fez uma participação lá no filme, mas era... E ele é o único ator que está em absolutamente todos os filmes de Star Wars, né? Inclusive, no Ameaça Fantasma, ele participou como é que fala? Consultor, assim. Ele não chegou a estar dentro do R2-D2 da Ameaça Fantasma. Aí você já tinha tecnologia, né, pra pôr controle remoto no negócio, né, afinal de contas. E ele já não estava tão jovenzinho, né? Exatamente. Mas assim, porque eu acho que ele desenvolveu, por mais que a gente fale assim, pra que pôr um ator aí dentro? Mas ele desenvolveu uma característica de movimentação, enfim, não sei, que a chacoalhada que o R2-D2 dá, e provavelmente veio um pouco da interpretação dele. Então, ele
foi consultor do filme. Pra você saber como o R2-D2 se mexe. Vocês querem uma conversa longa sobre a carreira e a vida desse cara? Escutem o Holocast da semana passada, que é o podcast da Terceira Terra sobre Star Wars. Vai em holocast.terceiraterra.com, vai pro Holoblog, né, que é o blog, mas lá também lá tem um link pro episódio também. Eles falaram bastante sobre ele. Você tem algo a acrescentar sobre ele, Luciana? Não. Ó, nós já estamos chegando quase no tempo regulamentar da partida. Eu acho que não vai dar pra gente falar do tema pesado essa semana, Sibila. Tinha muita coisa pra gente, muito assunto pra recapitular, né? A gente pode deixar isso aqui sobre essa discussão que eu quero ter em cima de um texto que você escreveu alguns anos atrás pro próximo. Eu quero falar do último episódio, último assunto de hoje, que é o Akiva Goldsman vai adaptar The Caves of Steel, que é um conto do Asimov, para o cinema. Você conhece The Caves of Steel, Sibila? Você leu? Cavernas de Aço, né? Então... não li. Eu parei de ler Asimov depois que é o assunto do separar autor e obra, né? Uhum. Eu parei de ler depois, cansei. Bom, mas é um conto, é um livro? Eu vi como um livro, pela Aleph, inclusive. E vai ser adaptado como um filme pra Fox, né? Não é uma série de TV, é um filme. Ele vai ser... O estúdio começou, né, com o Simon Kinberg querendo fazer, né, o filme. E com o Akira Goldsman só com o roteiro, né? Isso assim, em 2011 a Fox assegurou os direitos pra essa produção, né? Mas agora vai finalmente ser feito. Ele já foi adaptado uma vez, é uma história de... É um livro publicado pela primeira vez em 53. A BBC adaptou pra TV em 64. Caramba, 11 anos depois, né? Pra quem não conhece o Akiva Goldsman, ele é o roteirista de... Ele ganhou o Oscar, na verdade, por Uma Mente Brilhante, né? Mas ele também foi o roteirista de Eu, Robô, Cinderella Man, e aí você tem os dois Batmans do Schumacher, mas também o Código da Vinci, Anjos e Demônios, Sr. e Sra. Smith, e pra mim o melhor trabalho dele foi em Constantine, que eu adoro aquele filme, eu sei que ninguém gosta, eu sei que não é tudo isso, mas nós temos uma edição especial do filme que veio com um isqueiro. E o Kinberg já trabalhou com ele antes, eles fizeram juntos o roteiro de Sr. e Sra. Smith. Então eu acho que está em boas mãos. Me deixou curioso pra ler essa história, mas não está disponível no Scribd. O Asimov não está disponível no Scribd, o que é uma merda, mas enfim. Ué, por que será? O Scribd, ele negocia o tempo todo. O tempo todo tem editora puxando os livros ou colocando livro novo, ou se você aparece algum livro no Scribd, lê, porque você não sabe se ele vai estar, o Monuments Man, que eu tinha marcado pra ler, Luciana, depois que a gente viu o filme, não tá mais lá. O Scribd, ele faz a dança das cadeiras com o acervo muito rápido, cara. Não tem servidor. Bom, mas quem quiser, a Aleph lançou. Então, quem quiser o link. Beleza, vou colocar o link na show notes pra Amazon, ver se tem aqui na Amazon brasileira, e se você comprar pelo link da Terceira Terra, a Terceira Terra ganha entre 4% e 6% de comissão, você ajuda a pagar as contas da Terceira Terra no fim do ano. E se você compra pelo Momentum Saga, eu sempre coloco o linkzinho, você também ajuda, tá? Peraí, você tem também? Tenho. Não, então peraí. Se você quiser comprar em português, compre pelo link da Amazon do Momentum Saga. E se você quiser comprar em inglês, eu vou colocar um link para a Amazon americana. Eu vou colocar o link pro Book Depository. Porque você é afiliada da Amazon, né, Sibila? Uhum. Então, isso. Se quer comprar em português, As Cavernas de Aço, vá lá no Momentum Saga e que a Sibila vai ter um link lá, ou talvez nesse Diário da Capitã, que você comentar que a gente gravou esse episódio, coloca o link lá, aquele link bonitinho lá que a Amazon faz, Amazon sem as vogais, né? E nessa show notes desse episódio do Holodeck, eu vou colocar o link para o Book Depository, em inglês. E aí você escolhe e onde você comprar, você vai estar colaborando para a eternidade do Momentum Saga ou do Holodeck. Vida longa a ambos. É isso aí. Vocês têm algo mais a discutir? Eu não quero entrar nessa discussão agora, Sibila, se é possível separar o autor e a sua obra, porque a gente vai ficar no mínimo 40 minutos aqui e o show não pode ir muito mais longe. Já é 11h01 da noite. Não sei aí. Aqui aqui também. Aí no interior. É o mesmo fuso. Como é que tá? É o mesmo fuso. Até é o mesmo fuso. Sei, né? Então vamos mas é uma discussão que a gente deve fazer, porque tem gente que não separa, ou às vezes gosta de um determinado autor, cantor, ator, atriz, e não sabe quem é um pulha. Então, é uma discussão que a gente tem que fazer. Uhum. Então, vamos deixar para o próximo episódio, então, daqui a 2 semanas. Lembrando a todos que o Holodeck, nós gravamos a cada 2 semanas, quer dizer, estamos tentando, né? Primeiro, a gente deu uma tropeçada. Lá, né? A gente deu uma tropeçada entre o 1 e o 2, mas a do 2 e o 3 nós vamos tentar. Com quem tiver aqui. Se o Debord tiver aqui, a gente grava com ele. Se a Sibila tiver aqui, a gente grava com ela. Se a Luciana tiver aqui. 2 semanas atrás, era pra gente ter gravado 2, só eu e a Luciana, porque nem Sibila nem Debord podiam. O problema é que calhou de nem eu e a Luciana
Podemos também. Senão teria tido um episódio só com nós dois. Eu gosto dessa ideia do Isso é o universo conspirando. É o universo conspirando. Basicamente. Eu quero, antes de encerrarmos o episódio, eu quero lembrar a todos que o podcast do podcast de hoje é trazido até você por audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar em 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/terceira terra. São mais de 180 mil títulos para você escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle, tocador de MP3, quando onde você quiser. audibletrial.com/terceira terra. Tem um banner lá na show notes. Eu e a Luciana praticamente, metade da minha leitura em audiolivro, e a Luciana praticamente hoje você só lê livro através de audiolivro, que você não tem tempo. A Luciana matou 3 livros essa semana, foi de uma semana pra cá, não foi, Luciana? Talvez 10 dias pra cá, só de ir e voltar da faculdade. Não matei o terceiro ainda, né? Então são 2 e meio. Vocês não estão lendo, gente, vocês estão ouvindo. Nós já discutimos isso antes aqui. Neurologicamente, a sua memória não distingue entre o livro que você leu. Eu diria o seguinte, eu já tive esse pensamento comigo mesma, assim, sabe? Tipo esse preconceito. É preconceito, Sibila. Esse problema comigo mesma, sabe? Mas eu devo ter alguma deficiência. Você tem uma como é que eu vou dizer? Uma experiência diferente, né? Eu devo ter alguma deficiência. No final das contas, a história vai ficar na sua cabeça do mesmo jeito. Você vai curtir a história. Eu tenho alguma deficiência, porque pra eu ouvir um podcast, eu tenho que pegar um livrinho de colorir e ficar prestando atenção, porque senão eu não gravo nada. No ônibus, você não consegue? Você pega uma hora de ônibus, você ouve um livro ou um podcast por uma hora. Não consigo. Eu prefiro levar o livro na bolsa ou leio no celular, porque se eu ouvir, morreu o assunto. Some, né? Não consigo, ele some. Eu leio, né, audiobook da maneira mais esquisita possível, porque eu levo 10 minutos até o... Não, dá 20. Até o trabalho. Até o trabalho, dá 10 minutos. Uns 10 minutos eu leio, 10 minutinhos, acabou. Aí eu vou pra faculdade, mais uns 20 minutos. Então eu leio em doses homeopáticas aí depois. Mas pensa bem, 20, vão colocar mais 20, e de volta do trabalho 20, e de volta da USP 40, então 1 hora. A Luciana, 1 hora por dia. Ela um livro de 12 horas, picadinho, ela lê, assim. Tem gente que dá nos nervos, né? Imagina, você começa, de repente o cara fala uma frase, eu tenho que parar, porque dá licença, vai embora. Olha, eu já tive que voltar podcast pra ouvir de novo, porque eu não entendi. Falei, E aí eu volto, porque eu fico viajando na maionese. Eu tô lá ouvindo, será que você tem que separar autor de obra? E de repente estamos lá, né? Porque eu não lembro de mais nada. Eu falo, não é possível. Eu quero recomendar um livro especialmente para hoje, para o episódio. Eu não sei se eu já recomendei esse livro antes, então se eu já recomendei, vale como uma recomendação. Uma segunda recomendação. Deixa eu só... eu fechei a... Sabe o filme, como que é? Encontrando Dory? Procurando Dory? Achei. Em que ela começa, 1, 2, 3, essa areia é tão bonita. Sou eu. Então... Meu Deus. Ouvindo não dá. Não dá. Eu tenho que estar lendo mesmo, segurando o bagulho ali, seja na tela, seja no livro físico, whatever. Você já experimentou uma coisa que eu faço muito, a Amazon me tenta direto. Eu vou lá, que livro que era que eu queria ler? Foi aquela... um desses livros de ficção científica militar espacial, bem genéricos mesmo, Warrior. Me foi recomendado pela moça do Autumn Qualquest, a moça do... Como é que chama como é que chama a trilogia dela, Sibila? Battle World? Não, mas enfim. Battle World. É Battle World a trilogia dela? Da menina que... Da Autumn Qualquest? Enfim. Battle World. É isso mesmo. Okay. Ela que recomendou esse cara, esse Warrior, tinha acabado de sair o terceiro livro. E aí eu vou pegar o primeiro. Então já tinha audiolivro do primeiro e do segundo, mas eu não sabia. Eu fui lá na Amazon comprar a versão Kindle e tá assim. Versão Kindle, sei lá, vamos dizer, $12. Mas essa versão Kindle sai por 99 centavos se você comprar o audiolivro. Droga. Eu queria então, tanto. Mas aí, por causa disso, eu acabei comprando o audiolivro ao invés de usar um crédito nosso, porque era mais barato, porque o crédito nosso equivale a $14, $12, eu acho, né? Então, se o livro não é barato, direto a hora eu botei promoção de um audiolivro por $6, eu prefiro comprar do que gastar o crédito. E aí eu peguei o livro, como você comprei o... assim, ou se você comprou o audiolivro, a versão Kindle sai por preço de banana, ou se você comprou a versão Kindle, o audiolivro sai por preço de banana. Você vai lá e ele é Whispersync Ready. O Whispersync antes só funcionava nos Kindles da CB.
Sibila. Agora funciona no iPad também. Eu começo a ouvir o livro no iPhone, e paro e chego em casa e, tô no banheiro. E aí eu puxo o iPad. Abro o livro, ele está onde eu estava. Eu leio algumas páginas e aí vou, pendurar roupa. Então põe o audiolivro na orelha, ele continua de onde eu parei, no topo da página. Olha como ele é inteligente. Então e em vários momentos eu decidi que eu ia ouvir o livro e ler o livro ao mesmo tempo. Ah lá, Sibila, você pode fazer isso. É isso que eu sugiro pra você, Sibila. Você treina você treina o seu inglês ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Aí eu não lembro de metade da história, porque eu não li não li, eu ouvi. Não, e aí você vai estar lendo ao mesmo tempo. Eu vou ter que perguntar pros outros. Não, você vai estar lendo ao mesmo tempo. Você lê no Kindle enquanto você escuta o audiobook, entendeu? Inclusive, eu acho que o Kindle, ele toca o audiolivro de dentro do aplicativo. Se não me engano, porque a Audible é da Amazon, né? É meio que assim, não tem muita desculpa, né? Tipo assim, o que você quer? Você quer papel? Tem. Você quer Kindle? Tem. Você quer audiobook? Tem tudo, assim, pra todos os gostos. O meu Kindle que é o mais barato, o meu Kindle é o mais barato, que é o de 200 e poucos reais. Ele não reproduz áudio. Então, a menos que seja o Voyage, que são os modelos mais caros, talvez tenha, mas pra ouvir realmente eu não sei como que faz. Talvez no aplicativo do celular. Tão preconceituosa que não gosta de audiobook, não assim. Eu não tenho certeza, Sibila. Eu tô chutando aqui que o Kindle toca, entendeu? Mas provavelmente vai ter que ser um Kindle Eu acho específico. que não. Eu acho que talvez pro aplicativo de celular, mas o dispositivo mesmo, ele não tem nem saída de som, nem entrada de fone. Nenhum deles, nem o Fire, nem... Ou será que alguns têm? Talvez os mais novos agora, que são os mais caros, o Voyage e o Fire e alguns outros mais novos, talvez eles tenham, porque eles têm tela maior, colorida, e eu acho que eles têm acessibilidade, mas os mais, assim, o Paperwhite, o novo Kindle, eles não têm. Então é por isso que eu tô falando, ele não tem saída de áudio, é ruim pra quem precisar de acessibilidade, por exemplo, e não tem. Entendi. É uma pena, nesse sentido, no quesito acessibilidade é uma pena. Então a minha recomendação, a Warrior é o livro 2 da série Legacy Fleet. São 3 livros, cada livro é o nome de uma das naves. A primeira é Constitution, o segundo é Warrior e a terceira que eu não li ainda é Victory. Quem é o autor ou a autora? Nick Webb. Já ouvi falar. Os livros são curtinhos, o primeiro Constitution tem 6 horas e 42 minutos. Eu leria mais rápido que isso, porque... Mas tá vendo? A gente mede livro em horas e não em páginas. Se eu fosse... Mas no Kindle é assim. Quantos minutos faltam pra acabar o capítulo, a tecnologia. né? Isso, é muito louca. Eu leio mais rápido que isso, porque geralmente narração de audiolivro o cara pronuncia, né, bem, com bastante eloquência, bem devagar, bem pausado e tal. Eu leio mais rápido. Mas, tipo assim, 6 horas, 7 horas. O segundo é um pouco... são 9 horas, é um pouco mais gordinho, assim. E o terceiro já saiu já. É que não saiu o audiolivro ainda. Saiu só a versão Kindle. Mas é a minha recomendação. Se você comprar... Olha só que sacanagem. É isso que eu tava falando. Se você comprar como assim Special Price? Gente, como assim Special Price? Cara, quem tiver ouvindo isso aqui... Achou a promoção, olha lá. Quem tiver ouvindo isso aqui, vai na Audible, confere e vê se o livro tá a R$1,99. 1 e o 2, o audiolivro, né? Que, pra mim, o duro é que assim, como eu já comprei, eu não sei porque ele tá mostrando o preço, mas enfim, tava aqui, Special Price, R$1,99. Mas será que é... Não, mas... Enfim. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Mas enfim, você pode pegar... Se isso aqui estiver mostrando pra mim só porque... Mas por que ele estaria mostrando isso pra mim? Enfim. O Marcelo está discutindo com a Audible. De qualquer forma... Ao vivo. Se for por R$1,99, velho, não gasta seu crédito. Compra esse livro. Mas se você quiser pegar qualquer outro livro, o primeiro livro é de graça por minha conta, audibletrial.com/terceira terra. E se você não gostou da experiência, você não precisa devolver o livro. O arquivo é seu pra sempre. Você não tem que devolver. Como é que se escreve Audible? Audible. Ok. Audible. É audible.com, mas se você quiser usar a promoção é Audibletrial. audibletrial.com/terceira terra. Eu não sei porque pra gente o endereço foi diferente. Porque assim, eu fiquei anos na espera até a Audible finalmente aprovar o nosso cadastro pra gente poder ter essa promoção. Pra todo quanto é lugar, você vai em tudo quanto é podcast e canal do YouTube, é audible.com/o código do cara. O nosso não, é Audible Trial. Eu não sei porquê, mas enfim, eles estão testando a gente ainda. Nós estamos em treinamento, hein? Ok, você tá vendo aí se aparece pra você por R$99, Sibila? Se eu abrir a internet, a conexão cai, né? Tá, você tenta depois. É isso que dá viver no interior. Conta pra gente nos comentários desse episódio. Beleza, vocês concordam que devemos encerrar esse episódio neste momento das nossas vidas? Sim.
encerremos. Ok, vamos começar o encerramento aqui então. Eu não gostei dessa música do final, não. Eu vou pensar em outra música pra colocar no final. Mas enfim, vamos lá. Cadê? Eu tenho outro lugar aqui. O podcast de hoje é trazer você pro, já falei. Você acabou de ouvir o Holodeck, um podcast da Terceira Terra. Você encontra as show notes deste episódio em terceiraterra.com/holodeck ou holodeck.com/terceira terra, também funciona. O nosso show está disponível no site da Terceira Terra, na iTunes Store, no Google Play ou no Stitcher, onde você preferir. Muitíssimo obrigado, Luciana. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Sibila. Muitíssimo obrigado ao pessoal que nos ouviu. Desculpa, eu falei em cima de você. Muitíssimo obrigado ao pessoal que nos ouviu no Mixler. O Mixler fez uma sacanagem comigo, me deixou transmitir só a primeira hora. Geralmente ele transmite por 1 hora, mas eu posso dar play de novo e transmite por mais 1 hora. Isso é preocupante. Se eles atualizarem essa semana, vai ser um problema por trás da máscara. Mas talvez seja só porque a conta do Holodeck é nova. Tomara. Dedos cruzados. A gente vai ter que descobrir outro lugar de transmitir ao vivo, porque o Mixler não vai funcionar mais. Enfim, obrigado aos ouvintes por baixarem, ou os ouvintes que assinam o podcast. E não se esqueçam que você pode ouvir esse episódio primeiro se você for um padrinho do Momentum Saga. E se você apadrinhou o blog da Sibila, pelo menos no nível tenente, o episódio do Holodeck disponibilizado para você tem cerca de 15 minutos extras. Hoje teve quase 20 minutos extras. É só acessar www.padrim.com.br/Momentum Saga. O link tá na show notes. Se você for no Momentum Saga, o link tá lá também. Ou procura Padrim, padrim.com.br, Momentum Saga. Nosso e-mail é holodeck@Terceira Terra. Considere comprar os livros sugeridos neste episódio através dos links ou banners que temos na Terceira Terra. Se for da Amazon.com.br, compra no site da Sibila. A comissão gerada por essas compras mantém ambos os sites no ar. Todo o conteúdo em áudio do Holodeck da Terceira Terra existe sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 4.0 internacional, exceto pelas músicas com copyright, que pertencem aos seus respectivos criadores e a quem pagamos através do nosso contrato com a BMI. Computador, encerrar programa.